Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 66. O sucesso. Então você diz que os laboratórios de alta segurança são tão reforçados que sobreviveriam a ataques de mísseis? Ryan perguntou a Nora enquanto o grupo caminhava pelo corredor do hospital, guiado pela enfermeira Dinamis. Ela cantarolou uma música para si mesma, enquanto o guarda-roupa carregava flores e chocolates nos braços. Sim, os vidros fumê do lado de fora são apenas para exibição, explicou o arquiteto. Geradores de energia separados mantêm todo o andar funcionando sem a necessidade de ajuda externa, e o sistema de alarme pode detectar qualquer intruso. E só há uma maneira de entrar, através do elevador e depois por uma porta de segurança. Sem saída de emergência? Ryan perguntou, percebendo que suas opções para se infiltrar no laboratório sem ser notado haviam diminuído muito. Não quero criticar você, mas parece um descuido para mim. E se houver uma detonação nuclear lá dentro? Morda-me, o Sr. Manada queria que o lugar fosse seguro, não seguro, respondeu Nora com um sorriso. Suponho que eles façam experiências com criaturas perigosas e não queiram correr nenhuma chance de que elas escapem. Quero dizer, você viu o que eles usam no Coliseu Máximo? Eu adoro o novo design do Cyber Tirano. Guarda-roupa comentou. Especialmente os óculos holográficos, muito elegantes. Sobre isso, as pessoas pediram para participar da partida de abertura do novo torneio. O discípulo de Ryan exibiu o peito com orgulho. Panda vs Velociraptors, o confronto final. Se você me perguntar, é um desperdício colossal de recursos. Nora revirou os olhos. O dinheiro seria melhor gasto em hospitais do que em dinossauros. Eles custam uma fortuna para serem produzidos, e muito menos para alimentar. Francamente, estou dividido, admitiu Ryan. Eu entendo de onde você vem, mas os dinossauros têm um apelo especial para as massas. Porém, se alguém explodisse o prédio inteiro porque tem preguiça de usar as escadas, os laboratórios permaneceriam intactos? Bem, sim, eles fariam. Nora olhou para Ryan de forma estranha. Por que os terroristas teriam preguiça de usar as escadas? É puramente hipotético, Ryan mentiu descaradamente. Mas é bom saber. Por fim, a enfermeira os conduziu a um quarto branco de hospital, ou como Ryan chamou, a ninhada de Félix. O jovem herói parecia muito melhor do que alguns dias atrás, quando a chuva ácida o esfaqueou no estômago. Além do fato de que precisava ficar na cama com bandagens no peito, Gato Átomo parecia quase perfeitamente saudável. Embora ele tenha sido forçado a trocar seu terno horrível e máscara por roupas brancas de hospital, o que Ryan considerou uma melhoria. Não é de admirar que Lívia tenha se apaixonado por uma cara dessas, pensou Ryan, ao observar o rosto adorável de Félix. Porém, ele logo se lembrou do que Fortuna havia dito, sobre como sua mãe usava seu poder para cirurgias estéticas. Vênus fez o mesmo com seu filho? Agora que Ryan pensou nisso, as características faciais de Gato Átomo pareciam perfeitas demais. Pobre gatinha. Mesmo seu rosto não era o dele. Gente, disse Félix, sem se surpreender com a presença de Nora. O guarda-roupa provavelmente os apresentou um ao outro no passado. Félix, estou tão feliz que você esteja bem. O guarda-roupa imediatamente jogou os chocolates e as flores no colo do paciente para seu choque. Eles trataram você bem? Claro, disse a enfermeira Dinamis com um sorriso divertido, antes de fechar a porta atrás deles. Vou deixá-los em paz, mas por favor, não façam muito barulho. Os outros pacientes precisam de descanso. Ele coçou a nuca, um pouco confuso. Achei que você dividisse o quarto com o cara do vidro. Translúcido, disse Ryan. Ou semi-transparente para amigos. O sudário, respondeu Félix. Ele foi transferido para a UTI depois que alguns estilhaços atingiram seus órgãos vitais. Seus ferimentos foram tão graves que tiveram que colocá-lo em coma artificial. Isso incomodou Ryan. Embora Menino Mate o tenha matado algumas vezes, o viajante do tempo passou a apreciar o vigilante. O herói transparente forneceu muita ajuda nos circuitos e sem sua ajuda, Grande Adão Gordo já poderia ter colocado as mãos no Bamute. Ele sobreviverá? Guarda-roupa perguntou, sua expressão murchando. Gato Átomo balançou a cabeça, incapaz de responder. A culpa é minha, eu deveria ter pensado em uma pessoa melhor. Você não poderia saber, e o que Nora tranquilizou. Foi no calor da batalha. Ninguém vai culpar você por perder a calma. Você salvou minha vida com seu cosplay de enfermeira, destacou Félix. O estilista não parecia convencido. Sim, mas eu fiz algumas pesquisas e há algumas pessoas que eu poderia ter usado para salvar vocês dois. Embora eu desejasse que os magos brancos fossem de domínio público. Foi a sua primeira vez nessa situação, certo? Ryan perguntou a guarda-roupa, que assentiu lentamente. Ninguém pode culpar você por não ser perfeito na primeira tentativa. Acredite em mim, eu sei. A prática leva à perfeição. Suas palavras tinham o objetivo de encorajar guarda-roupa, mas pioraram ainda mais o humor dela. Não quero praticar ver pessoas morrerem, disse ela, segurando os braços como se quisesse se proteger. A arquiteta colocou uma mão reconfortante no ombro da namorada, tentando tranquilizar guarda-roupa. Então, Félix, quando você vai sair? A tentativa de mudar de assunto. Amanhã, mas não ficarei com Il Migliore, disse Félix antes de lançar a bomba. Estou entrando no carnaval. O que? A notícia foi suficiente para tirar guarda-roupa de seu humor deprimido. De jeito nenhum, Save Rápidos Pandas só teve uma saída bem-sucedida e todos vocês estão indo embora? Isso é como quebrar a banda depois de um golpe. Podemos formar uma dupla, e o que disse tentando salvar a marca. Yin e Yang. Se você mudar o nome do seu herói para Leão de Circo, eu vou te deserdar, Ryan avisou Gato Átomo. Félix ignorou o golpe do mensageiro e parecia bastante desconfortável em sua presença. Algo havia mudado. Isso é sobre a fantasia? Guarda-roupa perguntou a Félix com uma carranca.
Porque Henrique não vai deixar você entrar na liga profissional a menos que você mude de roupa. Vestir o que eu quero é apenas um bônus, disse Félix com um sorriso malicioso. Desculpe, mas me sinto mais alinhado com os valores do carnaval do que com os do Il Migliori. Muita burocracia atrapalha o que é certo. Ryan não poderia dizer que estava surpreso, mas se perguntou como o pai relâmpago reagiria. Mobius dificilmente poderia ser dissuadido de assassinar seu afilhado por se juntar a Dinamis. Juntar-se à equipe de Luz do Sol pode muito bem levar o psicopata idoso ao limite. Pensando bem, tanto Garota de Sorte quanto Lívia estavam estranhamente silenciosas ultimamente, nenhuma delas enviando mensagens. Uma tempestade estava se formando ao fundo. Ryan podia sentir isso em seus ossos. Estou tão triste com isso, lamentou o guarda-roupa. Poderíamos ter feito maravilhas, nós 4. Ainda podemos formar uma equipe de vez em quando, argumentou Ryan. Um evento crossover todo mês, até que nossos fãs enjoem. Sim, mas não é a mesma coisa, respondeu o estilista. Eu realmente gostei de sair com todos vocês. Você sempre pode formar seu próprio grupo, sugeriu Nora. Acho que Henrique estaria aberto à ideia. Eu passo, respondeu Ryan. Não creio que ficarei em Nova Roma por muito tempo. Realmente. Desta vez, Félix finalmente prestou atenção nele. Onde você irá? Para onde a vida me levará? Na verdade, Ryan não tinha ideia do que aconteceria depois que ele alcançasse sua corrida perfeita para Nova Roma. Na melhor das hipóteses, ele poderia ficar com Len e as crianças, mas o viajante do tempo provavelmente voltaria para a estrada. Ficar em um lugar o deixava inquieto e ele não conseguia viver sem buscar novas aventuras para enfrentar. O mensageiro não se sentia em casa em lugar nenhum. Sifu, você está me deixando em paz? Mesmo estando na forma humana, a expressão do panda permaneceu muito parecida com a de um urso. Seu treinamento está completo, jovem discípulo, disse Ryan, tentando parecer sábio. De agora em diante, a vida será sua professora. Eu entendo. O pobre urso lutou para não chorar. Eu entendo. Eu sei que você tem uma energia de cowboy solitário, disse guarda-roupa com uma carranca. Mas não sei, parece uma existência muito solitária, Ryan. Tem certeza que não quer ficar? Mesmo que Dinamis não queira mais você, eu quero. Ryan olhou para esta criatura pura e doce, boa demais para esta terra quebrada. Melhor amiga? Melhor amiga, ela respondeu com um sorriso caloroso. Infelizmente, talvez você precise discutir as melhores qualidades de Yuki mais tarde, disse Nora enquanto verificava a hora. Você vai se atrasar para a reunião. Você tem algo planejado? Ryan perguntou aos outros, desinformado. Viver quer que todos os membros do Il Migliori participem de uma grande reunião, disse guarda-roupa com uma cara triste. Desculpe, Ryan, são apenas membros. Eu realmente argumentei para que você estivesse presente, mas o novo CEO disse não. Mas vamos contar como foi. Não demorou muito para Ryan juntar as peças, mas manteve seus pensamentos para si mesmo. Bem, então vou trocar a ninhada do gatinho sozinho. Oh, poderíamos nos encontrar amanhã na minha casa. O sugerido. É pequeno, mas é confortável. Claro, isso seria ótimo, disse Nora com um sorriso enquanto se virava para Ryan. Talvez você possa me apresentar aquele especialista subaquático de quem você me falou? Ryan riu. Não tenho certeza se ela concordará em deixar a caverna comunista, mas tentarei convencê-la. Oh, talvez eu consiga tirar a fantasia de Karl Marx do armazenamento então. Com essas palavras, guarda-roupa pediu desculpas a Félix pela curta visita, e depois saiu ao lado da namorada e Ryan ficou sozinho com o jovem super-herói. A Dinamis e o Carnaval estão planejando atacar os Augusti, não estão? Ryan perguntou a Félix assim que o resto do grupo saiu. Uma reunião que envolve todos os heróis a seu serviço apenas 2 dias após o ataque à cidade Ferrugem. Alfonso e Manada e Argraves querem bater no ferro enquanto ainda está quente. Você quer saber? Félix perguntou, seu tom de repente enjaulado e cauteloso. Ou é Lívia perguntando através de você? Sinceramente, gatinha, vou descobrir em breve de qualquer maneira, Ryan respondeu com um encolher de ombros. Só estou tentando puxar conversa. Além disso, pensei que você não queria visitas familiares, mas vi Narcinia saindo deste lugar. Abri uma exceção para Narcinia. Ela merecia saber a verdade. Bem, isso explicava a reação dela. Eu contei tudo a ela. Como Augustus assassinou os pais dela e providenciou sua adoção para que pudesse usar seus poderes para fabricar drogas. Fico doente só de falar sobre isso. Ele é ainda pior do que eu pensava. Presumo que ela não acreditou em você? Ryan relaxou na cadeira mais próxima, uma perna por cima do braço. Ela não tem lembranças de seus pais biológicos? Não, Félix respondeu com uma carranca irritada. Baco provavelmente quebrou sua mente quando ela era jovem. Ele pode fazer isso com seu poder. Torture psiquicamente as pessoas até a loucura, ou leve-as a acreditar em coisas falsas. Ryan anotou mentalmente aquela informação para usar quando ele explodisse a fábrica de felicidade mais tarde. Bem, se você realmente aderir ao carnaval, terá a oportunidade de contribuir para a rivalidade familiar. Eu sei sobre Lívia. Félix olhou para Ryan. Espinheiro Negro me disse que você se encontrou com ela e Fortuna. Bem, isso explicava a distância repentina entre eles. Se eu lhe dissesse que isso faz parte de um plano mestre para tirar sua irmã do meu pé, você acreditaria em mim? Eu sei como ela é, mas Lívia... Félix cruzou os braços. Primeiro minha irmã, agora minha ex? Você teve que foder toda a família? Seus pais estão em um casamento aberto? Ryan perguntou inocentemente. Gato Átomo não o achou engraçado. Você está na cama com eles? Os Augustos? Figurativamente ou literalmente? Tecnicamente, ele dormiu com Jasmine, mas isso foi há um tempo, porque a resposta é não para ambos. Juro que não toquei na sua irmã, embora o poder dela não facilite as coisas. Ela não é tão ruim quanto eu pensava, entretanto. Pare de falar da minha irmã. Félix fechou os olhos por um segundo, como se tivesse banido uma imagem suja de sua mente.
Lívia é muito cuidadosa para abordar alguém fora da hierarquia, mesmo com Fortuna por perto. E isso não é tudo. Você sabia que Fortuna era minha irmã e que eu namorava Lívia? Informação disponível apenas entre os Augusti e algumas pessoas da Dinamis. Espinheiro Negro jura que você nunca falou sobre mim antes. Ryan adivinhou onde isso estava indo. Você acha que recebi essa informação dos Augusti, gatinha? Onde mais? Félix respondeu sarcasticamente. Eu simplesmente não entendo você, Ryan. Eu teria ajudado Transparente e Luz do Sol se trabalhasse com Augustus. Ryan fez uma pergunta simples, olhando para os chocolates que guarda-roupa havia deixado para Félix. Ele tinha a sensação de que eles não seriam comidos. Não posso evitar se todo mundo quer um pedaço de mim. Então você não é amigo de Augusto, mas também não é inimigo dele? Félix zombou, sua antiga simpatia desapareceu. Então, você é apenas um mercenário de coração? Você organizou a queda da Metagang porque alguém lhe pagou para isso? O que? Não sou pago pelo que faço, embora desejasse ser. Meu Deus, se Ryan tivesse sido pago por cada volta que passou em Nova Roma, ele seria ainda mais rico. A verdade é que Gatinha destruiu o grupo de Anifa Lecter porque eles ameaçaram amigos meus. Só estou tentando garantir que as pessoas de quem gosto vivam mais um dia. Nem mais nem menos. Essa é a desculpa da Lívia. Proteja a família dela, não importa o que aconteça. Ela ainda ama você, sabe? Embora Ryan respeitasse a decisão de Félix de cortar laços com sua família, ele simpatizava demais com a situação de Lívia para não pelo menos tentar ajudá-los a fazer as pazes. Eu não. Gatinho Átomo desviou o olhar. Eu nunca fiz. Não é assim. Ryan franziu a testa. O que você quer dizer? Nossos pais nos empurraram para nosso relacionamento, admitiu Félix. Eles eram melhores amigos quando a organização deles era apenas um ramo da camorra. Nosso jogo foi decidido quando éramos crianças. Eu ainda me importo com ela, não me entenda mal, mas como amiga. Eu não a amo. Eu nunca fui o príncipe encantado que ela queria que eu fosse. Ela me contou sobre seu esconderijo secreto. Ryan tentou parecer neutro, mas não conseguiu conter um tom de reprovação em sua voz. Como você foi lá para se esconder de suas famílias? Você a estava enganando naquela época? Eu não estava mentindo, na verdade não. Tentei fazer funcionar, mas Gatinho Átomo balançou a cabeça. Você não pode se forçar a amar alguém, cara. Ryan sentia alguma simpatia por Félix, mas tinha pena de Lívia acima de tudo, desejando algo que nunca existiu. Acima de tudo, porém, o mensageiro não conseguia se livrar da sensação de que esta situação ecoava a sua. Ele viu os paralelos com seu relacionamento com Len pintados em todas as paredes, embora pelo menos ele e Baixinha pudessem acabar se falando. A situação de Lívia e Félix cheirava a uma tragédia prestes a acontecer. Você é próximo dela, disse Félix. Lívia, ela lhe contou sobre o esconderijo. Sobre mim. Foi assim que você soube. Você não é amigo do Augusto, você é amigo da Lívia. Eu não iria tão longe. Ameaçamos nos matar mais de uma vez. Mesmo assim, Espinheiro Negro me disse que vocês eram muito amigáveis um com o outro. Félix examinou Ryan atentamente, seu rosto indecifrável. O que ela é para você? Ryan pigarreou, tentando organizar seus pensamentos. Ela me lembra outra pessoa. Alguém que tentei libertar de um monstro e falhei. Só não quero que Lívia acabe da mesma forma. Gato Átomo permaneceu em silêncio por um minuto agonizante, antes de dizer o que pensava. Você não vai salvá-la do pai dela, Ryan. O mensageiro estremeceu. Eu também tentei, disse Félix. Mas você não pode. Seu domínio sobre ela é muito forte. A única maneira é destruir Augustus e mesmo que você consiga, ela irá odiá-lo por isso. Assim como Len e Corrente Sanguínea. Não é isso que você está tentando fazer? Ryan perguntou. Dinamis e o Carnaval planejam atacar Augustus, e Bunda Relâmpago não aceitará que você fique do lado deles. Seus pais não podem protegê-lo para sempre. Eu não me importo, respondeu Félix, erguendo o ombro na tentativa de parecer mais forte do que era. Fiz as pazes com a possibilidade. Com a ajuda do Luz do Sol, o Manada pode ter o poder de fogo para derrubar os Augusti, admitiu Ryan. Mas o verdadeiro problema permanece. O próprio Zeus da máfia. Dinamis tem uma arma. Algo que possa colocá-lo fora de serviço. A arma gravitacional que Alphonse mencionou anteriormente? Seu próprio pai não acreditava nisso. Não podemos viver com medo dele para sempre. Ryan Félix respondeu rispidamente. Alguém tem que se posicionar, mesmo que tenha que pagar o preço. Caso contrário, as coisas nunca mudarão. A felicidade continuará a fluir e as pessoas continuarão morrendo. Ryan se preparou para discutir mais com ele quando seu telefone tocou. Ele rapidamente tirou-o do bolso e verificou o remetente. É Lívia, disse ele. Félix respondeu com uma zombaria. Não responda. Não vou atender o telefone. Ok, Boomer, Ryan respondeu antes de atender a ligação de qualquer maneira. Sim, princesa? Ryan. Seu tom era frenético, quase em pânico. Félix está com você? Sim, mas ele não fala com você. Você precisa correr, ela o interrompeu. Você precisa pegá-lo e correr. Você precisa sair de Nova Roma agora mesmo. Espere, fora de Nova Roma? Ryan franziu a testa, endireitando-se na cadeira. Princesa, eu tenho uma vida, não posso largar tudo para... Se você não fizer isso, papai vai matá-lo. Ryan congelou no lugar, olhando para o distraído Gatinho Átomo. Por que ele entrou no carnaval? E o que ele disse a Narcinia? Lívia continuou com a voz embargada. Embora ele não conseguisse ouvir o lado dela na conversa, Félix parecia claramente entender a essência da conversa. Eu estou tentando evitar isso, mas as possibilidades ficam piores a cada minuto. Eu não consigo ver uma saída, mas também não consigo ver você. Eu preciso de sua ajuda. Devo trazê-lo para Dinamis? Não. O meu pai está a organizar as suas forças para a guerra contra a Manada. Félix não estará seguro em nenhum lugar de Nova Roma, entendeu? Guerra. Os piores temores de Ryan se concretizaram.
O Bunda Relâmpago soube da aliança de luz do Sol com Dinamisou de seu ataque e saiu de seu trono. O Sol Vivo e Augusto logo resolveriam sua rivalidade, de uma forma ou de outra. Ryan olhou para Félix e considerou suas opções. Tecnicamente, além do Laboratório 66, nada mais o mantinha em Nova Roma nessa jornada. Baixinha queria abandonar completamente a superfície, e o carnaval provavelmente faria da Fábrica de Felicidade seu primeiro alvo. No entanto, se a cidade entrasse em guerra, Ryan não poderia se dar ao luxo de perder isso. Len poderia se envolver nisso se confiasse nas palavras de Henrique, e muitas pessoas que ele queria proteger estavam em perigo. Ele precisava reunir mais informações. Quem está atrás dele? O mensageiro perguntou. Por que ele não pode sobreviver em nenhuma possibilidade? Lívia hesitou, mas no final ela queria proteger Félix mais do que esconder os segredos de sua família. Tia Plutão, ela finalmente admitiu. Tia Plutão irá atrás dele. Cruella. Eles enviaram Cruella. Se ela chegar até ele, acabou Ryan. Ela já o marcou. E Ryan também, de antemão. Se ela chegar perto o suficiente, ele morrerá sem saída. Ele tem que sair da cidade. Como funciona o poder de Plutão? A simples menção de seu nome fez com que Félix, em silêncio, ficasse tenso. Ela pode marcar as pessoas com uma maldição, e quanto mais perto ela se aproxima delas, mais perto elas ficam da morte. Ryan, você deve sair agora. Ela estará a caminho em breve. Ryan observou Gato Átomo, que parecia, quase resignado, como um condenado ouvindo uma sentença de morte. Ele não achava que sobreviveria a isso. Agora Ryan poderia deixá-lo morrer. Plutão pode ser uma das poucas pessoas capazes de matá-lo permanentemente, e ele estava fazendo um progresso real ao quebrar sua própria maldição. Len estava prestes a desbloquear a transferência cerebral, e eles poderiam ficar de fora desta guerra. Lívia ficaria furiosa, mas Ryan poderia razoavelmente escapar de qualquer punição se jogasse bem suas cartas. Mas isso significaria deixar insensivelmente um companheiro de equipe morrer para seu ganho pessoal. E mesmo que não houvesse punição, Ryan não era esse tipo de pessoa. Você também estava na minha lista, o mensageiro finalmente disse a Félix, lembrando-se de sua discussão com Lívia anteriormente durante esse ciclo. Ela reivindicou você primeiro, então eu não disse seu nome. Gato Átomo pescou confuso. O que? A lista de pessoas que eu queria proteger. Bom, isso só deixava uma opção. Gatinha, arrume suas coisas, vamos para Mônaco. Mônaco? Félix perguntou, horrorizado. Estou brincando, disse Ryan com o telefone ainda na mão. Sobre a parte de Mônaco. Arrume suas coisas, estamos indo embora. Não estou fugindo, nem mesmo de Plutão, insistiu o gatinho Átomo. Eu não vou me esconder. Deixe-me dizer uma coisa, o viajante do tempo guardou o telefone, olhando diretamente nos olhos de Félix. A morte é dolorosa. É doloroso e solitário, e você não tem ideia do quanto. E não apenas para você, mas para todos que se importavam com você. Se você quer morrer como mártir, tudo bem, a escolha é sua. Mas você imagina como suas irmãs se sentirão? Como ficarão seus amigos? Mas, como você acha que Fortuna se sentirá quando Plutão trouxer sua cabeça para ela? Desta vez, a pergunta contundente de Ryan silenciou o jovem herói. Ao contrário do mensageiro, Félix tinha pessoas que lamentariam a sua morte, pessoas que se lembrariam. E parecia que ele finalmente percebeu isso. Estamos indo embora, Ryan disse a Lívia, Félix saindo da cama para trocar de roupa. Quanto tempo temos? Vou tentar te dar o máximo possível, mas não muito. Ela soltou um longo suspiro. Obrigado, Ryan. Eu vou me lembrar disso. Você não está ajudando um ingrato, eu juro. Você não vai se lembrar, mas obrigado mesmo assim. Ryan desligou e ligou para outro número. Baixinha? Baixinha? Sim, ela respondeu. Felizmente, ela criou um canal de comunicação para tais emergências. Há algum problema? Sim, um grande problema. Você poderia redirecionar uma de suas batisferas para enviar um gato de tamanho humano para dizer França? O que está acontecendo? Ela imediatamente começou a entrar em pânico. Riri, eles estão caçando você? Não, ainda não. Embora Ryan tivesse a intuição de que logo estaria na lista de mortes de Augustus. É para um amigo necessitado. Eu posso fazer isso. Ok, nos encontraremos fora da cidade. Se a transferência acontecesse dentro dos limites de Nova Roma e eles soubessem da batisfera, então Vulcano rastrearia Félix ou informaria Augustus sobre o esconderijo de Len. Embora o gênio da arma não fosse muito leal ao seu chefe, ela não tinha motivos para ajudar Ryan desta vez. Tenha cuidado, Vulcano pode estar em nosso caso em breve. Pelos designs que lhe dei, quanto tempo você levará para recriar a armadura? Riri, não podemos, é muito cedo para testar, nem tenho certeza. Não teremos muito tempo, respondeu Ryan. Todo o castelo de papelão irá desmoronar em breve. A tempestade que Henrique havia avisado estava prestes a atingir Nova Roma, e Ryan queria que Len se lembrasse dele quando tudo passasse. Eu farei o que puder, disse ela. Tome cuidado, Riri. Estou chegando. Obrigado, Ryan disse enquanto desligava. A essa altura, Gato Átomo já havia trocado as roupas do hospital para o traje habitual e até colocado a máscara. Por que França? Félix perguntou, uma bandoleira de dardos em volta do peito. Muitas pessoas lá me devem um favor e eu vou lucrar. O primeiro pensamento de Ryan foi enviar Gato Átomo para a base de Len, mas o risco de Augustus atacar a caverna comunista era grande demais. O mensageiro não poderia colocar Baixinha nem as crianças em perigo. Espero que você goste de Camus. A quem? Que chato inculto. Vamos levar seu carro? Ah, droga, essa bagunça tinha que acontecer no dia em que ele deixou seu Primolf Fury com Len. Não, disse Ryan, percebendo que precisaria cruzar os limites hoje. Vamos pegar o panda móvel. Ele tinha a sensação de que esse dia estava prestes a piorar. Capítulo 67, Lady Murphy.
O Pandamóvel era, bem, tudo o que Ryan esperava. Uma cópia feita pela Dinamis de um Fiat de segunda geração coberto de pele branca e preta para imitar um carro real. Era confortável e fofo, com uma boneca pendurada no espelho retrovisor. Uma total falta de imaginação embalada por uma empresa com preguiça de fabricar um carro personalizado. Se não tivesse lhe dado as chaves antes, Ryan não teria tocado na coisa com uma vara de quase 2,5 metros. E mesmo assim, apenas colocar as mãos no volante parecia errado. Eu sinto que estou traindo minha sofredora esposa com uma prostituta suja, disse Ryan, pensando com carinho em seu Plymouth Fury. Estou cheio de arrependimentos. Arrependimento e angústia. Cale a boca e continue dirigindo, disse Gato Átomo do banco da frente, olhando repetidamente no espelho retrovisor em busca de qualquer sinal de Plutão. A dupla havia chegado aos subúrbios da cidade e logo se aproximaria de um viaduto. Grandes pilares de concreto erguiam a rodovia que saía de Nova Roma, acima da estrada como uma ponte, e pairavam sobre os barracos habitados pelos moradores mais pobres da cidade. Embora a Dinamis tenha feito algum esforço para manter a rodovia funcional, eles claramente não olhavam para baixo dela. Mesmo assim, o sol estava começando a se pôr e ainda não havia sinal dos Augusti. Se tudo correr bem, a dupla deverá chegar ao ponto de encontro com Len, perto da costa amalfitana, ao anoitecer. Ei, foi você quem nos impediu de pegar um carro melhor. Ao ver a abominação, Ryan imediatamente tentou pegar emprestado o carro esporte mais próximo, mas não, o gatinho era gentil demais para permitir isso. É a sua vida em jogo. Pelo menos um deles. O seu também agora. Augustus terá como alvo qualquer um que me ajudar. Félix suspirou. Desculpe ser mal-humorado, Ryan. Agradeço a ajuda. Você já se apaixonou por mim? O mensageiro brincou com ele, assim que seu telefone começou a tocar. Garota de sorte. Porque sua irmã fez isso, apesar de meus melhores esforços. Você não deveria ligar enquanto dirige, disse Gato Átomo rispidamente, enquanto Ryan pegava o telefone enquanto dirigia em direção a um semáforo. Fortuna querida, como posso deixar você ainda mais feliz hoje? Ryan? Para sua surpresa, ela parecia confusa por ter o belo mensageiro ao telefone. Como pode ser? Eu estava tentando ligar para o Félix. Meu poder nunca está errado. Bem, seu desejo se tornou realidade, disse Ryan, enquanto Félix balançava a cabeça como um maníaco. Ele está bem ao meu lado, implorando por proteção. Ele é? Fortuna perguntou enquanto seu irmão olhava para o mensageiro. Oh meu Ryan, você realmente é o cavalheiro perfeito, antecipando meus desejos antes mesmo de eu pensar neles. Agora passe o telefone para ele. Eu não quero isso, disse Félix, enquanto Ryan balançava o celular bem na frente da cabeça de seu parceiro. Vamos, não seja um baba. O semáforo acima dele separou-se do poste que o mantinha acima do solo e ameaçou cair sobre o Pandamóvel. Ryan ativou seu poder, olhou pela janela e então saiu habilmente do caminho do objeto quando o tempo recomeçou. O semáforo caiu no chão e se despedaçou. Nossa, o que aconteceu com o serviço público? O Genoma Violeta perguntou, antes de empurrar o telefone contra a orelha de Félix. Pare, reclamou o herói, até ouvir Fortuna repreendê-lo do outro lado da linha. Sim, Fortuna, estou vivo. Não posso te dizer onde estou. Ryan tentou relaxar, mas não teve tempo quando percebeu um carro vindo à sua direita. O mensageiro teve que desviar no último segundo para se esquivar do maníaco que se aproximava. Todo mundo nesta cidade dirige como um louco? Ryan reclamou. O trânsito de Nova Roma o matou 2 vezes no primeiro dia. Pelo menos posso parar o tempo. Gato Átomo ficou tenso. Não foi um acidente, disse ele, afastando o telefone. Pode sentir isso? O frio? Que frio? É ela? Ryan olhou pelo retrovisor, mas não percebeu nada de extraordinário. Até onde se estende o alcance dela? Não sei, mas se eu sentir os efeitos, ela poderá me rastrear. Caramba! Milady, disse o mensageiro, enquanto recuperava o telefone. Eu te ligo de volta. Não se atreva a desligar na minha cara de novo, Ryan. O mensageiro desligou na cara de Fortuna, colocando o telefone de volta sob o terno, e virou em direção à rodovia. Logo, o Pandamóvel subiu na rodovia gigante e saiu completamente de Nova Roma. A enorme estrada, sustentada por pilares, supervisionava a paisagem exuberante ao redor da cidade. A selva urbana foi substituída por bosques, estradas rurais e casas isoladas. Além de alguns veículos a diesel, Ryan tinha o caminho só para ele. Gatinha, você tem certeza que ela pode rastrear pessoas com seu poder? Afinal, Plutão não percebeu que ela havia marcado Ryan até que eles se conheceram em um loop anterior. Sim, disse Félix, olhando repetidamente para o espelho retrovisor. Depois que ela marca um alvo e ativa sua maldição, isso cria um vínculo de simpatia entre eles. E quanto mais próxima ela estiver de sua vítima, mais forte será seu poder. Não sei tudo sobre a habilidade dela, mas pelo menos aprendi isso. Se o alcance de Plutão se estendesse tanto que eles nem pudessem vê-la, e se ela pudesse realmente sentir seus alvos, então eles não teriam como surpreendê-la. Félix olhou pela janela e engasgou de surpresa. Lá, Ryan congelou o tempo e olhou pela janela do Gato Átomo. Um familiar Lamborghini preto se movia na estrada abaixo da rodovia, entre a floresta, a algumas centenas de metros do Pandamóvel. Pior ainda, 2 pessoas de moto escoltaram o carro. O motorista era uma figura esquelética e masculina inteiramente vestida com um macacão preto que o cobria da cabeça aos pés. A outra era uma mulher com uma jaqueta de couro vermelha, o cabelo ruivo saindo do capacete de motociclista. Ela estava carregando uma submetralhadora. A estrada que seguiram levava de volta à rodovia, num entroncamento cerca de 1 quilômetro à frente. Gatinha, coloque seu cinto, vamos arrasar, Ryan avisou enquanto o tempo recomeçava. O mensageiro pisou no acelerador e o Pandamóvel se moveu cada vez mais rápido. Com sorte, eles alcançariam a velocidade máxima e venceriam seus perseguidores até o entroncamento da estrada. O vampiro e o terror noturno, disse Félix antes de olhar para o velocímetro, que subia para 120 e continuava subindo.
rindo. Este carro pode ir mais rápido que um Lamborghini? Agora, gatinha, não seja estúpido. Plutão dirigia um Lamborghini Gallardo, que podia andar 2 vezes mais rápido que o Panda Móvel. Essa abominação Dinamis poderia atingir no máximo 150 km por hora. Terror noturno, você disse? Acho que já ouvi esse nome antes. O genoma azul dos 7 assassinos. Não sei o que o poder dele faz, exceto que ele é ativado na escuridão. Ah, então durante a noite? Ryan ficou feliz que alguns dos assassinos 7 usaram nomes apropriados com o tema de suas habilidades. E o Vamp? Ela te suga até secar? Na verdade não, ela pode usar feromônios para fazer as pessoas fazerem coisas estúpidas e até matá-las com o toque. Eu deveria saber que eles iriam enviar aquele genoma que eu não poderia explodir por contato direto. Gato Atom olhou pela janela e rangeu os dentes. Eles estão acelerando. Eles sabem que nós os notamos. Felizmente, o Panda Móvel passou primeiro pelo entroncamento e atingiu a velocidade máxima. No entanto, quando Ryan olhou pelo espelho retrovisor, percebeu o Lamborghini preto e sua escolta os perseguindo. Plutão envolveu Ryan em uma perseguição de carro na estrada. Ela não tinha ideia de com quem estava lidando. Vá buscá-los, tigre. Com prazer. Félix abriu a janela e lançou um dardo explosivo em seus perseguidores com uma destreza insana. Embora a motocicleta do terror noturno tenha evitado o ataque, o projétil explodiu bem na frente do Lamborghini em uma explosão catastrófica e espalhou poeira por toda parte. Um caminhão próximo ao Panda Móvel saiu repentinamente do curso e uma de suas rodas quebrou. Graças às habilidades aprimoradas através de inúmeras acrobacias em seus loops e ao uso seletivo de sua parada temporal, o mensageiro conseguiu desviar do veículo quando ele caiu da rodovia. Não há reencarnações hoje. Ryan zombou do caminhão, mas imediatamente teve que evitar a próxima picape. Pelo que viu, sofria do mesmo problema do veículo anterior. Ryan teve um pressentimento desagradável e verificou as várias partes do Panda Móvel. Ele rapidamente percebeu que o carro deles também não havia sido poupado. Oh, ótimo, os freios não funcionam mais. Não que eu tenha precisado deles antes, mas vai piorar quanto mais perto ela chegar, alertou Félix, enquanto o Lamborghini de Plutão emergia ileso da nuvem de poeira. A Vamp, entretanto, apontou sua submetralhadora para o Panda Móvel. Abaixe-se. Ryan não precisava de um aviso. Ele e Félix abaixaram a cabeça quando uma saraivada de balas quebrou as janelas traseiras do Panda Móvel e atingiu o para-brisa. Um dos cacos de vidro desviou-se de seu curso natural e apontou direto para a garganta de Gato Átomo. O mensageiro parou o tempo, pegou o projétil e jogou-o para fora do carro assim que o tempo recomeçou. Plutão tem alguma fraqueza? Ryan perguntou enquanto olhava para a estrada à frente. O sol estava começando a desaparecer atrás do horizonte, e se o poder do terror noturno realmente fosse ativado na escuridão? Acho que ela só pode atingir uma pessoa por vez, disse Félix, jogando outro dardo na motocicleta do terror noturno. O assassino esquivou-se habilmente do projétil, embora pelo menos tenha impedido seu reforço de mirar. Pelo incidente do fragmento de vidro, Ryan adivinhou que Plutão direcionou seu poder para Gato Átomo, o que teria sido um grande trunfo para contra-atacar se os dois heróis não estivessem no mesmo carro. Ela precisa de proximidade física para que o efeito fique mais forte, disse Gato Átomo, pegando um novo dardo de sua bandoleira. Então, se chegarmos longe o suficiente, ele perderá potência. Talvez os freios funcionem novamente. O que acontece se ela chegar a, digamos, 10 metros de nós? Félix fez uma careta. Ataque cardíaco. Ryan esperava que demorasse mais de 40 segundos. Seu poder devia ter uma fraqueza. Todos os genomas amarelos tinham limites estranhos. Eles distorceram a realidade, transformando um conceito ou narrativa imaginária em uma lei física do universo. Eles mudaram a própria lógica do mundo. Este mundo, Ryan murmurou em voz alta. O poder de Plutão poderia tornar a morte uma certeza inevitável para suas vítimas, mas o mundo roxo pertencia ao genoma violeta. Assim como ele ignorou a sorte de fortuna, o mensageiro poderia quebrar o controle de Plutão sobre a causalidade parando o tempo seletivamente. Ryan também não achava que Plutão realmente controlava as calamidades que ela gerou, ou ela já teria causado a explosão do carro deles. Ela era a contraparte maligna de fortuna. Ela é nosso destino final, disse Ryan. Desculpe. Félix perguntou, enquanto o terror noturno tentava preencher a lacuna entre seus dois veículos e o Vamp preparava uma segunda saraivada. Você nunca assistiu aquele filme? Ryan desviou para se esquivar de um servo antes que ele atingisse o Panda Móvel. Um servo. Em uma rodovia. Alerta de Soiler, os heróis vivem no final. Mas eles morreram na sequência. É melhor ele não mencionar isso. Embora as explosões de Gato Átomo tenham impedido o Vamp de apontar sua submetralhadora e forçado o carro de Plutão a desacelerar para evitar ser explodido, Ryan já podia ver as consequências. A rodovia parecia tremer, os danos estruturais das explosões extrapolados pela própria habilidade de Cruella. Eventualmente, o que estava prestes a acontecer, aconteceu. Um dos pilares que sustentavam a rodovia, 2 dezenas de metros acima do solo, em frente ao Panda Móvel, desabou, fazendo com que os carros caíssem para a destruição. Um grande buraco se formou entre as duas metades da estrada, uma ligeiramente mais alta que a outra. Apertar. Ryan disse, o Panda Móvel agora é um míssil imparável. O lado da estrada estava localizado um pouco mais alto que o outro lado, então eles tiveram a chance de chegar lá. Eu tenho esse. Você tem certeza? Gato Átomo entrou em pânico e rapidamente colocou o cinto. Eu não conseguiria desacelerar, mesmo que quisesse. Ryan congelou o tempo por alguns segundos para calcular o ângulo reto e então deu o salto quando ele recomeçou. Como a fera majestosa em que se inspirou, o Panda Móvel voou pelo ar com graça e dignidade.
O veículo cruzou o buraco a toda velocidade, Ryan ajustando levemente seus movimentos para fazer o pouso perfeito. Ele então assumiu uma pose forte e confiante, porque quando você dava um salto tão corajoso, você também tinha que ter uma aparência adequada. E então chegou o momento da verdade. O pandamóvel pousou com um baque alto, Félix quase pulando do assento enquanto o veículo continuava seu curso. Ryan ouviu o som das rodas se esforçando com o impacto, percebendo que poderiam achatar em breve. Terror noturno, aquele covarde se acovardou e parou abruptamente sua motocicleta a poucos centímetros do buraco, para grande desgosto do Vamp. O Lamborghini galhardo, porém, continuou acelerando. O carro voou pelo ar como pandamóvel e deu salto, enquanto o Terror noturno virou sua bicicleta para encontrar outro caminho. Infelizmente, embora Ryan fosse sem dúvida o piloto mais experiente do mundo, o carro de Plutão conseguia andar 2 vezes mais rápido que o seu. A Lamborghini começou a ganhar terreno, passando de 300 para 200 metros. Um arrepio percorreu a espinha de Ryan, como se a mão da morte rastejasse em suas costas. Seu batimento cardíaco acelerou, sua respiração ficou um pouco mais curta. O mensageiro sentiu-se como um coelho ao ouvir os passos fracos de um predador próximo. Sua visão começou a ficar embaçada, seus dedos se contraíram e ele ouviu o próprio batimento cardíaco em seu crânio. O mal-olhado de Plutão estava sobre ele agora. Bata nela, ele rosnou para Félix, o poder de Plutão deixando-o estranhamente ansioso. Bata nela, bata nela. Estou tentando. Félix entrou em pânico, tirando o cinto de segurança e lutando para encontrar um novo projétil. E estou ficando sem dardos. Nesse caso, gatinho, segure o volante. O que? Félix rapidamente agarrou o volante enquanto Ryan chutava a porta, pegando um revólver debaixo do terno. Então, enquanto seu gato lutava para manter o pandamóvel no caminho certo, o mensageiro levantou-se parcialmente do carro. Você não ouviu? Ryan gritou para Plutão enquanto ele congelava o tempo e mirava no Lamborghini. Eu sou imortal. Ele disparou vários tiros, 2 no para-brisa, 1 no motor e 2 nas rodas. Quase todos eles se cochetearam. Um carro à prova de balas? Ryan se enfureceu quando o tempo recomeçou, enquanto ele pegava o volante e fechava a porta. Eles têm carros à prova de balas e nós temos um Fiat Panda? Pior ainda, o capô do carro do pandamóvel soltou uma nuvem de fumaça com uma chama subindo de baixo. As calamidades começaram a atingir o motor. Deixe-me e corra. Félix gritou, ao encontrar o único item que restava para jogar, a boneca pendurada no espelho retrovisor. Ele agarrou-o e preparou-se para lançar este projétil letal como uma granada. Eles estão atrás de mim. De jeito nenhum, deixe-me pensar. Ryan rosnou, sua respiração ficando mais curta, seu corpo mais frio. O sol já havia se posto, a noite dominava suprema e o carro inimigo estava agora a 100 metros. Deixe-me pensar, posso imaginar. César. Ryan congelou de medo ao reconhecer a voz vindo de suas costas. Ele nem se atreveu a olhar para trás. Ele olhou pelo retrovisor e viu. Estava escuro lá fora e corrente sanguínea estava sentado no fundo. Ele era exatamente como na memória de Ryan, uma monstruosa gota de sangue em forma humana. E ele se lembrou. Você está morto. Ryan sussurrou, sua voz embargada por um medo primitivo. Você está morto. Porque você me matou. Seus braços se lançaram na garganta de Ryan e começaram a sufocá-lo como em sua infância. O mensageiro perdeu o fôlego e o controle do volante. Seu próprio pai. Ryan, o que está acontecendo? Félix entrou em pânico ao abandonar seu plano de jogar a boneca para recuperar o controle do carro. Infelizmente, ele não conseguiu. Sem freios, motor intacto e bom motorista, o pandamóvel saiu do curso. O carro bateu no corrimão e caiu da rodovia. Félix gritou de horror, enquanto o pandamóvel se preparava para cair na floresta abaixo. Ryan ativou sua parada no tempo, o instinto de um homem morto. O domínio de corrente sanguínea desapareceu junto com seu fantasma, embora a dor no pescoço do mensageiro não tenha desaparecido. O pandamóvel congelou alguns metros acima do solo, interrompendo a queda. Trabalhando inteiramente por instinto, Ryan chutou a porta do carro e agarrou Félix congelado no tempo. Ele saltou do carro com um amigo, ambos rolando na grama macia a poucos metros de distância do veículo. Quando o tempo recomeçou, o pandamóvel atingiu o chão e explodiu em uma detonação de fogo. Fumaça e fumaça subiam dos destroços, iluminando a escuridão. A corrente sanguínea não estava em lugar nenhum. Ele nunca esteve lá. Uma ilusão, Ryan resmungou, enquanto recuperava o fôlego e se levantava. Uma ilusão que pode prejudicar o alvo. Feridas psicossomáticas? Terror noturno? Não há tempo. Félix disse, apontando o dedo para a rodovia acima. O Lamborghini parou na beirada. Plutão e Pardal saíram dele para inspecionar os destroços do pandamóvel. Ryan e Félix fugiram imediatamente para a floresta assim que Pardal os notou. A assassina lançou um raio carmesim de seu ponto de vista e colocou fogo em uma árvore, mas os 2 heróis conseguiram escapar para a escuridão. A caçada apenas começou. Capítulo 68. Encalhamento da morte. De sexta-feira 13 a Homem Doce, Ryan tinha visto todos os filmes de terror. Ele também atuou em alguns, seja como o exterminador implacável durante sua breve fase de justiceiro, ou como o alvo solitário perseguido por psicopatas malévolos. Ele ainda se lembrava com carinho daquela corrida em que escapou da centopeia apenas com sua boxer. Bons tempos. Portanto, a situação atual não era nada extraordinária. Terror noturno era apenas Fred Krueger, exceto que ele podia atacar as pessoas enquanto elas estavam acordadas. Plutão era a morte do destino final. O Vamp era uma armadilha, morte literal por sexo. Quanto a Pardal, ela não cabia em nenhuma caixa.
Talvez ela fosse a última garota? O assassino era um pouco velho para o papel, mas Ryan tinha a mente aberta. De qualquer forma, ele e Gato Átomo conseguiram escapar pela floresta, eventualmente se movendo longe o suficiente para que Pardal não pudesse mais atingi-los com lasers. A dupla seguiu uma trilha por um vale arborizado, cercado por samambaias verdes exuberantes, árvores verdejantes, orquídeas e cascatas de água. Ryan reconheceu a área como Vale delle Ferriere, uma reserva natural do pré-guerra. Infelizmente, o mensageiro sentiu o poder de Plutão ativo sobre ele. Seu batimento cardíaco acelerou de forma anormal, seus dedos se contraíram de tensão e ele quase tropeçou em uma pedra a certa altura. Eles haviam colocado distância entre eles e o subchefe Augusti, mas ela não cederia. Se continuarmos para o sul, devemos chegar ao ponto de encontro com Baixinha. Ryan verificou seu telefone, tentando entrar em contato com o Supremo Soviético, sem sucesso. Algo está bloqueando meu celular. Provavelmente a tecnologia de Vulcan, disse Gato Átomo. Desligue seu telefone, eles podem rastreá-lo. Bom argumento. E isso pouparia Ryan de mais mensagens de garota de sorte. Até onde você acha que o alcance do pijama noturno se estende? Não sei, admitiu Gato Átomo, verificando o pescoço de Ryan. Marcas vermelhas marcavam sua pele onde a alucinação da corrente sanguínea o havia sufocado. Você está bem? Admito que fiquei bastante assustado quando vi você surtar como um homem possuído. Ah, ele se importava. Embora depois de colocar Ryan em tal susto, pijama noturno sofreria o tratamento de Luigi. Continue para o sul, eu irei para o leste. Você quer que nos separemos? Isso era uma grande proibição em filmes de terror, mas o mensageiro não era um adolescente indefeso. Cruella só pode atingir uma pessoa por vez e está focada em mim. Vou levá-la para uma armadilha. Se você escapar, nós vencemos. Além disso, Ryan não podia arriscar que os 7 assassinos os rastreassem até o ponto de encontro. Arriscar a própria vida era uma coisa, colocar a Dylan em perigo era outra. Félix protestou imediatamente. Não vou deixar você morrer, Ryan. Confie em mim, gatinha, disse o mensageiro, enquanto pegava um revólver em cada mão. Ele teria tomado uma dose de fúria também, se não se preocupasse que o poder de Plutão pudesse piorar os efeitos colaterais. Eu me saio melhor sem equipes. Mas, eu tenho que atirar em você também? O gatinho finalmente entendeu que era a hora de deixar os adultos fazerem suas coisas. Tudo bem, disse Félix, embora claramente não gostasse. Ok, vou confiar em você. Mas não se atreva a morrer por mim. Deus me livre, sua irmã iria me importunar na vida após a morte se eu fizesse isso. Agora vá. Com o último olhar, Gatinho Átomo seguiu a trilha para o sul, enquanto o mensageiro se movia para o leste. Ryan caminhou pela floresta, ao mesmo tempo em que sentia a pressão invisível de Plutão ficando cada vez mais forte. Ele passou diante das ruínas cobertas de musgo de casas e moinhos e finalmente seguiu por um caminho que acompanhava um rio caudaloso. Logo chegou a uma área ampla com mata de um lado e uma pequena cachoeira do outro. Um rio corria por um caminho de pedras de amolar, o que permitia andar de um lado para o outro. As folhas eriçaram-se à medida que as sombras se aproximavam. Ryan ergueu suas armas, enquanto várias figuras pareciam cercá-lo. Com a escuridão, ele não conseguia ver claramente. E ainda assim, enquanto um perfume doce e delicioso enchia o ar, o mensageiro não pôde deixar de relaxar. A tensão em seu corpo pareceu desaparecer, quando uma voz invisível lhe disse para relaxar. Lentamente uma figura emergiu dos arbustos. Ela era a visão mais linda que o mensageiro já tinha visto em toda a sua vida, em todas as suas corridas combinadas. Uma ruiva linda com corpo curvilíneo e pele perfeita. Até mesmo suas poucas sardas só aumentavam seu apelo. Seus lábios estavam vermelhos como sangue e seus olhos brilhavam como esmeraldas. Sua jaqueta vermelha parecia uma fronteira proibida, a promessa de um prazer incalculável para quem conseguisse ultrapassá-la. Ao vê-la, Ryan imediatamente teve vontade de largar tudo, jogá-la contra uma árvore e dar-lhe o especial romano completo. Ei, a vampira disse com um sorriso caloroso e adorável, revelando suas mãos vazias. Até a voz dela despertou o mensageiro. Tudo bem, você está seguro. Meu pobre garoto, você devia estar com tanto medo sozinho na floresta. Você é um anjo? A essa altura, o subconsciente infestado de cultura pop de Ryan estava no controle total de seu corpo. Eles são as criaturas mais lindas do universo. Eu posso ser seu anjo se você quiser, disse a ruiva, colocando a mão no zíper da jaqueta. Apenas jogue suas armas fora e eu lhe mostrarei o céu. Quem era Jasmine de novo? Este foi o waifu perfeito. O final do romance, o verdadeiro final. Mas quando Ryan estava prestes a transformar esse filme de terror em filme pornô, ele percebeu um problema com esse cenário. Os ruivos não podem ir para o céu, disse ele, eles não têm alma. O que? E então ele atirou nela. A bala atingiu o peito da assassina e a jogou de costas contra uma árvore, mas não derramou sangue. Ah, qual é? Que tipo de supervilão usava colete à prova de balas hoje em dia? Ryan sabia que deveria ter mirado na cabeça. Você atirou em mim. Vamp protestou em estado de choque. Você atirou em mim. Vá embora, demônio. Ryan ergueu as armas e atirou à vontade como um maníaco. Eu conheço seu jogo, súcubo. Cada uma das suas sardas é uma alma que você roubou. Vamp olhou para Ryan como se ele estivesse louco, antes de fugir para trás de uma árvore para evitar levar um tiro. Droga, isso sempre acontecia quando ele tentava aliviar o estresse. Rico, vem aqui. Ela gritou. Como você pode resistir aos meus feromônios, idiota? Bem, quando você toma tantas substâncias que alteram a mente quanto eu, eventualmente você cria uma tolerância, respondeu Ryan, enquanto recarregava suas armas. Francamente, experimentei afrodisíacos muito mais fortes do que seus feromônios. Você não acreditaria em metade das coisas que fiz. Não importa, respondeu o demônio ruivo por trás de sua capa. Um beijo e seus sinais vitais irão falhar. Quando ela disse isso, rostos desumanos muito familiares emergiram da floresta para cercar Ryan por todos os lados.
querido convidado. 5 palhaços cruéis, cada um armado com guardanapos e talheres de prata. O Monte Carlo está fechado no momento. Traga Pennywise e Ryan respondeu, atirando no mais próximo enquanto ele se transformava em uma substância branca. Essas ilusões poderiam prejudicá-lo como as reais, mas também morreram como as originais. Eles só tinham tanto poder quanto sua mente lhes dava. Enquanto ele enfrentava os palhaços, Vamp deixou seu esconderijo e se moveu em torno dos arbustos como um leão à espreita, suas mãos agora soltando algum tipo de fumaça colorida. Feromônios letais, provavelmente. Ryan parou brevemente o tempo, as ilusões de Mônaco desaparecendo instantaneamente. No entanto, ao contrário do fantasma de corrente sanguínea antes, quando o tempo recomeçou, os palhaços voltaram à vida. Isso é o melhor que você tem, pijama. Ele provocou o terror noturno, enquanto abria caminho entre os palhaços. Eu matei milhares deles. Eu até comi um. Então, enquanto estava cercado pela escuridão e por palhaços mortos, um novo cheiro encheu o ar. Um que o encheu de ansiedade e pavor. O fedor da morte e da doença e... Hiri. Ryan se virou e a encarou. Ela ficou na pedra de amolar perto da cachoeira, vestindo roupas encharcadas de sangue. Baixinha? Ryan perguntou, embora intelectualmente soubesse que tudo isso estava em sua cabeça. Len abriu a boca apenas para vomitar sangue. Ela chorou lágrimas vermelhas enquanto soltava um grito estridente e atacou o mensageiro com uma faca levantada. Ryan ficou tão surpreso com a visão que a ilusão fechou a lacuna antes que ele pudesse mirar. Ela usou um braço para empurrá-lo contra uma árvore e o outro para tentar esfaqueá-lo com uma faca. O mensageiro teve que largar uma de suas armas para pegar a mão dela e manter a lâmina afastada. Ele então tentou mirar com a arma restante, mesmo quando seu agressor começou a chocá-lo. Você nunca saiu de Mônaco. A voz da ilusão não pertencia a Len, mas ao próprio Ryan. Você ainda está naquela cama, e tudo isso é um sonho moribundo. Essa foi provavelmente a pior coisa que alguém poderia ter dito ao viajante do tempo, e o fez perder o foco por um instante. A lâmina do terror noturno atingiu instantaneamente a coxa de Ryan, embora o mensageiro tenha conseguido desviar o ataque de seus sinais vitais. Infelizmente, enquanto a assustadora falha do efeito especial o manteve preso a uma árvore, Vamp emergiu de seu esconderijo. Você deveria ter escolhido o caminho mais fácil, idiota, ela disse a Ryan enquanto sua mão carregada de feromonil se movia em direção ao pescoço dele. Pelo menos eu teria fudido você primeiro. Talvez da próxima vez Ryan respondeu com uma carranca de dor, antes de congelar o tempo. Ele esperava que a ilusão desaparecesse, mas em vez disso, ela apenas se transformou. De uma versão distorcida e de pesadelo de Len, a um homem mascarado em um terno preto completo. Aí está você. Ryan empurrou o terror noturno paralisado e atirou 2 vezes na cabeça dele. Quando o tempo recomeçou, o cadáver do genoma azul colidiu contra uma Vamp surpresa e a fez tropeçar nas pedras de amolar, quase caindo na cachoeira próxima. Com uma mão na ferida na coxa, Ryan ergueu a arma para ela. Espere, a Vamp implorou enquanto levantava as mãos em sinal de rendição, seu cheiro enchendo Ryan com uma mistura de desejo e arrependimento. Não me mate. Posso fazer valer a pena. Sim, ela seria dele. Sua mente e seu corpo gritava para ele. Ela faria tudo o que Ryan quisesse. Ele só precisava largar a arma e levá-la agora. Qual o seu nome? O mensageiro perguntou, apontando sua arma para os restos mortais do terror noturno. O dele e o seu? Para mais tarde. Richard Homem Rosa e Karen Risse. Ela se forçou a sorrir. Sim, abaixe essa arma e eu beijarei seu ferimento. Ryan atirou na cabeça da ameaça ruiva antes que ela pudesse tentá-lo ainda mais. Não há sexo antes do casamento, ele brincou, enquanto as águas arrastavam os corpos dos assassinos pela cachoeira. Minha pureza é meu escudo. Depois disso, Ryan soltou um suspiro de dor, a faca do terror noturno ainda cravada em sua carne. Ele não poderia removê-lo sem correr o risco de sangrar, mesmo com sua fisiologia aprimorada. Pelo menos, não até encontrar um local seguro. No entanto, ele não teve tempo para isso. O mensageiro ouviu uma explosão ao longe, ao sul de sua localização. Parecia que Gato Átomo também estava lutando por sua vida, apesar dos melhores esforços do viajante do tempo. Ryan mal conseguia se ouvir pensando, enquanto seus batimentos cardíacos aumentavam de intensidade. Seu coração parecia que iria explodir em seu peito e sua visão ficou turva. Estou impressionado. Plutão. Ryan imediatamente ergueu a arma na escuridão, mas não conseguiu localizá-la. Ela estava escondida atrás de uma árvore? Descendo a cachoeira? Não, a voz era um grito distante, muito distante. Ninguém sobreviveu contra nós há tanto tempo, pelo menos não sem apoio. Plutão ficou em silêncio por um breve instante, enquanto Ryan tentava localizá-la pelo som. Você é save rápido, não é? Minha sobrinha nos pediu que nenhum mal lhe acontecesse há algum tempo. Ela me pediu para poupar você também, Ryan respondeu com uma carranca. Ele não conseguia ouvir direito com aquele batimento cardíaco na cabeça. Sabe, eu queria perguntar, você é solteiro? Sou viúva, ela respondeu com um tom que fez Ryan se perguntar se ela estava brincando. Por quê? Ou foram os efeitos duradouros dos feromônios, a ausência de Jasmine em sua vida, ou puro masoquismo. Mas o mensageiro não pôde deixar de ser um namorador implacável. Não podemos resolver nossas diferenças de maneira nobre, com um casamento arranjado? Eu juro, serei o melhor que você já teve. Eu vou passar, respondeu Plutão, todo sério. Seu processo de pensamento é dolorosamente transparente, separando para que eu pudesse me concentrar apenas em um de vocês. Mas Pardal está perseguindo o traidor neste momento. Seu esquema não mudou nada. Você não sabe que os gatos comem pardais? Ryan balançou a cabeça, nervoso. Nenhuma calamidade se abateu sobre ele até agora porque Plutão queria uma audiência. Mas ele não tinha ideia do que aconteceria quando ela liberasse totalmente seu poder àquela distância. Você não sabe nada sobre o reino animal. Estudei seu marcador de longe e parece estranho. Como se estivesse conectado a um segundo muito, muito além do meu alcance.
Um universo que minha maldição não pode tocar. Sua voz estava se aproximando. Você não está realmente aqui, está? Você é apenas uma projeção. Mesmo que minhas calamidades matem você, você aparecerá novamente. Honestamente, não acho que a Terra sobreviveria a 2 de mim. Pelo menos isso significava que, embora Plutão pudesse matar Ryan agora e rastreá-lo em ciclos futuros, ela não poderia derrubar o mensageiro permanentemente. A notícia veio como um alívio. Agora, se ele pudesse confirmar o mesmo com Cancel, seria perfeito. Se você luta tão ferozmente para viver, então há um custo a pagar, mesmo que você consiga se recuperar, disse o subchefe com perspicácia perspicaz. Fique fora disso, save rápido. Meu irmão quer seu afilhado morto por sua traição. Ele não se importa com você. Apenas, olhe para o outro lado. Desculpe, você é muito pobre para pagar minhas taxas. Então morra. Plutão lançou sobre ele toda a força de sua maldição e o mundo estremeceu. Literalmente. O chão tremeu sob seus pés e um vento terrível soprou por entre as árvores. Folhas voaram em sua direção, e antes que Ryan percebesse o que o atingiu, cortaram suas roupas e pele como navalhas. A arma nas mãos do mensageiro fez um som preocupante e galhos caíram sobre ele na velocidade de dardos. Ryan rapidamente congelou o tempo para se esquivar dos projéteis e jogar sua arma fora, pouco antes de a pólvora dentro dela explodir em pleno voo. Vejo como funciona o seu poder. Ele ouviu Plutão zombando dele conforme o tempo recomeçava. Você congela o tempo por alguns segundos. 5, talvez 10? Você pode obter uma trégua da minha maldição quebrando o fluxo de causalidade, mas a esta distância, você não pode escapar de tudo. Em algum momento você cometerá um deslize. Eventualmente você morrerá. Tudo morre. Ryan abriu a boca para uma resposta inteligente, mas algo pegou por trás. Um galho de árvore em forma de laço agarrou seu pescoço e o ergueu acima do chão, apertando com mais força. Ao mesmo tempo, a faca do terror noturno moveu-se sozinha, abrindo caminho através de sua carne como se fosse empunhada por uma mão invisível. A uma distância tão curta, a maldição de Plutão distorceu completamente a realidade. Isso fez com que o próprio mundo quisesse Ryan morto. Pior ainda, o mensageiro ouviu um tiro à distância. Plutão decidiu acelerar sua morte à moda antiga. Congelando o tempo às pressas, Ryan conseguiu quebrar o galho que o mantinha prisioneiro. Removeu a faca do terror noturno e jogou-a de lado antes que ela pudesse chegar até seus órgãos vitais. Enquanto se movia, notou a bala de Plutão congelada no ar. Sua trajetória claramente se desviou para atingir a cabeça do mensageiro. Ele deveria usar a pelúcia? Não, o risco era muito grande. Se o poder de Plutão pudesse afetá-lo, então poderia ser pior do que apenas se voltar contra Ryan. Assim que o mensageiro saiu do caminho e o tempo recomeçou, ele quase tropeçou e quebrou o crânio contra uma grande pedra. Seus movimentos desaceleraram. Seu coração batia tão rápido que seu corpo melhorado não conseguia acompanhar o fluxo sanguíneo. Bip! Ryan ouviu um som familiar vindo de dentro de seu traje. A bomba atômica. Merda, merda, merda. O poder de Plutão priorizou matá-lo em vez de danos colaterais. Sem outra escolha, Ryan congelou o tempo, tirou o dispositivo da roupa e desligou às pressas. Felizmente, a anomalia temporal cancelou o poder calamitoso e ele conseguiu remover o detonador. Porém, quando o tempo recomeçou, ele se viu sem qualquer defesa. O chão desabou sob seus pés, arrastando para o rio e pela pequena cachoeira. Ryan conseguiu proteger a cabeça com os braços antes de atingir uma grande pedra abaixo, mas parte da estrutura natural desabou atrás dele. Uma pilha de escombros o enterrou do peito para baixo, esmagando suas pernas. Ele só teve forças para levantar a cabeça, enquanto uma sombra solitária pairava sobre ele no topo da cachoeira. Isso é o mais longe que você pode ir, save rápido, disse Plutão, erguendo uma arma para ele do terreno mais alto. A distância entre eles não passava de 15 metros agora. Vou dizer à minha sobrinha que você fez o seu melhor. Eu vou. Ryan disse asperamente, o nível da água subindo e ameaçando afogá-lo. Voltar. E eu vou te matar quantas vezes for preciso. Não, você não vai. Tanto Plutão quanto Ryan viraram a cabeça Félix emergindo da floresta com uma arma, carregada com seu poder explosivo. O boneco panda do Panda Móvel. Sim. Ryan pensou, seus pulmões apertados demais pelos escombros para articular suas palavras. Use o poder do panda. Pegue isso. Félix rosnou enquanto se preparava para lançar o projétil em um estoico Plutão. O mensageiro sentiu a pressão da maldição da morte desaparecer, ao atingir Félix em seguida. Uma chuva de galhos e folhas atingiu o jovem herói por trás no momento em que ele lançou seu projétil. 2 lanças de madeira o empalaram na perna e no ombro direitos. Félix desabou enquanto as folhas atingiram o boneco panda no ar, detonando-o a uma distância segura. Plutão poderia usar sua habilidade defensivamente? Onde está Pardal? Cruella perguntou calmamente enquanto tirava a poeira do vestido. O valente esforço de Gatinha não conseguiu exatamente nada. Morto, Félix disse com um grunhido de dor. As lanças o prenderam no chão e seu sangue se misturou com a água que caía da cachoeira. A peguei de surpresa e ataquei. A carranca de Plutão se aprofundou e ela apontou para a cabeça de Gatinha com sua arma. Ela era um soldado leal, disse ela, dando um passo em sua direção. Félix tossiu sangue, enquanto a maldição se intensificava e atacava seus órgãos vitais. Não poderia acabar assim. Esta corrida começou tão bem e ele fez tanto progresso. Ryan estava tão perto de quebrar sua própria maldição, de desvendar o segredo de carregar alguém através de voltas. Não poderia acabar assim, não depois de tudo. Deus respondeu a sua oração silenciosa com um miado. Plutão parou antes que ela pudesse disparar uma bala, enquanto uma bola de pelos branca saltava da floresta e bem na frente de Félix. O animal sentou-se bem na frente de Gatinho Átomo e olhou para Plutão com seus olhos adoráveis. Eugênio Henry.
O que é da expressão de Plutão mudou de profissionalismo entediado para uma pitada de medo. Não caíram mais lanças de madeira ou folhas para acabar com sua presa. Na verdade, fios de energia amarela pareciam tremeluzir pela área, como se algo desafiasse o poder do subchefe. O que é esta coisa? E alguém seguiu o gato pela floresta. Uma jovem impressionante com cabelos brilhantes como o sol, o traje mais elegante e uma arma folheada a ouro. Fortuna. De todas as pessoas, foi Fortuna quem veio em seu socorro. Um amuleto vivo de boa sorte. Melhor ainda, seu poder parecia interferir o suficiente com o de Plutão para que nenhuma calamidade ou ataque cardíaco acabasse com seu irmão. Em vez disso, uma nuvem dourada cercou Fortuna como uma auréola e protegeu Félix graças à proximidade física. Madrinha, ela disse franzindo a testa antes de perceber seu irmão e imediatamente correr para o lado dele. Félix, você está bem. Fortuna. Plutão franziu a testa profundamente, a arma ainda apontada para Félix. Você deveria ficar com Lívia. Eu tentei seguir. Os olhos de Fortuna notaram Ryan descendo a cachoeira e se arregalaram em estado de choque. Ryan! O mensageiro tentou acenar para ela, mas seu corpo falhou. Agora que a maldição da morte de Plutão não o atingiu, o nível da água caiu e não ameaçava mais afogá-lo, mas seu corpo permaneceu esmagado, machucado e sangrando. Ele não estava em condições de interferir. Os olhos horrorizados de Fortuna passaram de Ryan para Félix, enquanto ela rapidamente juntava os 2 mais 2. Não. Seus pais deram autorização, disse Plutão, quase lendo a mente de garota de sorte. A tarefa recaiu sobre mim, especificamente para que você não tivesse que sujar as mãos. Mas, a voz de Fortuna quebrou em sua garganta enquanto ela tentava formar uma frase coerente. Não pode ser. Ele traiu a organização para o carnaval, insistiu Plutão, ficando cada vez mais irritado com a sobrevivência contínua de Félix. Agora saia do meu caminho. Isso tem que ser feito. O pânico de Fortuna se transformou em uma carranca, enquanto ela silenciosamente tomava uma decisão. Madrinha. Fortuna apontou sua arma para a cabeça de Plutão, enquanto se colocava entre o assassino e Félix. Afaste-se do meu irmão. Se ela não fosse um aborrecimento, Ryan poderia ter se apaixonado por ela na hora. Você também está se tornando um traidor? Plutão olhou feio para os irmãos. Você desonra seus pais, vocês dois. Afaste-se do meu irmão. Repetiu Fortuna, com os dedos trêmulos no gatilho. Eu não vou hesitar. As duas mulheres trocaram olhares, a tensão aumentando entre elas. Fortuna, não, Félix implorou, seus olhos se arregalando de pavor. Não. Poupe a vara, disse Plutão, apontando calmamente sua arma para Fortuna enquanto a maldição da morte encontrava um novo alvo. Fios amarelos cercavam a nuvem da Fortuna, como lanças prontas para cair sobre um escudo. Estrague a criança. 2 tiros ecoaram pela floresta e depois silêncio. Capítulo 69. Tempo limitado. A visão de Ryan ficou turva. Foi difícil me concentrar. A escuridão espreitava no limite de sua visão e sua força o abandonou. Ele não conseguia nem sentir as pernas e todo seu corpo estava frio. Talvez tenha sido a perda de sangue ou os danos que ele sofreu na batalha com Plutão. Ou talvez tenha sido obra de Eugene Henry, já que o gato se teletransportou bem na frente de Ryan. O felino olhou para o genoma preso sem fazer barulho, como um guia para o submundo. Fortuna. Acima da cachoeira, um horrorizado gato átomo segurava sua irmã nos braços, com sangue escorrendo de seu peito. O cadáver de Plutão caiu na cachoeira com um buraco na testa. O rio puxou o subchefe rio abaixo até sua última morada. Sua maldição foi cancelada e a floresta voltou ao normal, embora isso tenha um custo. Fortuna deu um tiro de sorte, mas nem a sorte conseguiu enganar a morte. Fortuna. Félix gritou, tentando cobrir o ferimento da irmã com a mão e evitar que ela sangrasse. Ryan sabia o suficiente sobre medicina para saber que era inútil. Se ele tivesse as ferramentas e a energia, poderia tê-la salvado. Ele ainda salvaria. Ele o salvaria na próxima vez. No final, apenas Ryan foi amaldiçoado com a imortalidade. Só ele poderia carregar esse fardo. Quando começou a perder a consciência, Ryan notou uma sombra metálica movendo-se rio acima. Uma sereia com armadura elétrica cruzando o rio para resgatá-lo. Riri. Len gritou de horror enquanto corria ao seu lado, afastando imediatamente os escombros que o mantinham no chão. Estou aqui. Len, sempre lá para salvá-lo quando tudo estava perdido. Preciso ir agora. Por um momento, o mensageiro pensou ter falado em voz alta, até perceber de onde vinha a voz desencarnada. Algo falou através de Eugene Henry, usando a voz do próprio Ryan. O resto, o gato olhou nos olhos do mensageiro, seu olhar felino brilhando em roxo com a sabedoria das estrelas. É com você. Um flash de luz violeta dominou Ryan e ele perdeu a consciência. Quando Ryan abriu os olhos, foi ao som de The International. O teto era vermelho carmesim e ele estava diante de um retrato de Marques e Ingel. Um dispositivo intravenoso bombeou anestesia em seu braço direito, bem ao lado de uma cadeira de rodas Tiampunk de couro e estanho. Droga, ele acordou novamente em um laboratório soviético escondido? Uma vez foi o suficiente. Os olhos de Ryan vagaram ao seu redor, seu corpo parecia pesado. Ele tinha dificuldade para respirar corretamente e seu peito coçava. Mais importante ainda, ele não conseguia sentir nada abaixo da cintura, incluindo sua arma mais perigosa. Até Vamp morreu na tentativa de reivindicá-lo para si. Ele estava em uma cama de hospital com uma TV e uma janela que dava para um escuro abismo submarino. Sentada em uma cadeira bem à sua frente, a pequena Sarah leu Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Ela não tinha notado ele acordando. Ryan virou a cabeça, olhando para outra cama perto da sua. Gato Átomo estava meio escondido sob o lençol, observando o teto com olhos vazios. Bandagens cobriam seu torso e ele tinha seu próprio sistema intravenoso. Félix. A voz de Ryan assustou Sarah, que fechou o livro apressadamente. Gatinho? Nada. Gato Átomo nem respondeu.
Seu olhar era um abismo vazio de nada, um olhar de 1000 metros. Ele tem estado assim desde que mamãe trouxe você, disse a pequena Sarah com a testa franzida. Ele não responde quando as pessoas ligam para ele. Já vi esse olhar antes em Cidade Ferrugem. Ele está quebrado por dentro e não vai voltar. Ele vai. Ryan sabia disso por experiência própria. Eventualmente, quando termina de mastigar você, o abismo cospe você de volta. Claro, o mensageiro provavelmente voltaria no tempo antes que Gato Átomo terminasse o processo de cura. Mesmo que ela o irritasse, ele não poderia deixar Fortuna continuar morta. Não depois que ela deu a vida para salvar o irmão. Agora que você acordou, levante-se da cama, disse a pequena Sarah antes de perceber o óbvio. Figurativamente quero dizer. Como você está se sentindo? Sem minhas pernas como Christopher Reeves. Eu não sei quem é, e é por isso que não suporto você. Pelo menos eu ainda tenho. A pequena Sarah parou de repente, enquanto juntava os 2 mais 2. Oh, espere, entendi a piada. Não suporto. Agora, se você puder me trazer a cadeira de rodas, disse Ryan, olhando para seu novo Plymouth Fury. Vou deixar você me pressionar um pouco, mas por favor, não fale pelas minhas costas. Você quer que eu encontre um estacionamento para você? A pequena Sarah respondeu, deixando o livro de lado e ajudando Ryan a subir na cadeira de rodas. Como esperava, o resto do corpo do mensageiro também não foi poupado. Ele tinha quase tantas bandagens quanto uma múmia egípcia. É um começo, mas você precisa de treinamento em trocadilho, disse Ryan. Quanto tempo eu fiquei fora? Mamãe trouxe você ontem à noite, respondeu ela, agarrando o poste que segurava o sistema intravenoso e prendendo-o à cadeira de rodas. Os outros órfãos apostaram sobre a sua morte. A maioria disse que você não conseguiria. Espero que você aposte em mim. Se ele pudesse confiar em seu sorriso, ela confiava. Sim, você é muito mal para morrer, e mãe, teria machucado mamãe, se você não acordasse. Sarah olhou feio para o mensageiro. Ela estava chorando quando trouxe você aqui. Eu não planejei isso, Ryan disse com um suspiro. Você pode me levar até ela? Claro. Sarah empurrou a cadeira de rodas em direção à porta do hospital, enquanto Ryan lançou um último olhar para Gato Átomo. Félix parou de olhar para o teto e agora olhou para o abismo submarino fora do habitat com um rosto inexpressivo. Ryan não podia culpá-lo. Seus próprios pais assinaram sua sentença de morte e uma irmã que ele deixou morreu por ele. Isso abalaria qualquer um. Félix, eu não quero conversar, gatinha disse de repente, sua voz sem emoção. Agora não era a hora. Talvez nunca. Sarah empurrou a cadeira de rodas por um corredor de aço e, por fim, até a oficina de Len. Raya encontrou seu melhor amigo consertando sua armadura de mergulho, que ela havia conectado ao Shononoradil e à tecnologia cerebral da Dinamis por meio de cabos. Algumas peças do traje foram substituídas por cópias do desenho de Jasmine, incluindo o capacete. Parecia que Len havia decidido reaproveitar seu equipamento existente em vez de fazer algo novo, talvez por falta de recursos. E Eugenie Henry estava no topo de um servidor, como uma esfinge. Harry, o alívio absoluto no rosto de Len era quase palpável. Você acordou. Você já duvidou? Ele brincou. Quando o gênio estremeceu, Ryan percebeu que deveria ter ficado de boca fechada. Sim, eu fiz, ela disse com uma carranca. Pela primeira vez, ele notou o tom vermelho ao redor dos olhos de Len, como se ela tivesse repetidamente enxugado as lágrimas. Eu pensei que era tarde demais. Você é um idiota, Sarah disse a Ryan com um olhar furioso. Eu chutaria sua perna se não fosse inútil. Você ainda pode me beliscar no braço se quiser, Ryan respondeu, e ela o fez. Ai, você merece coisa pior, disse Sarah, antes de olhar para Len com preocupação. Mãe, você deveria descansar. Posso trazer um chocolate quente para você. Não, está tudo bem. Obrigado, querido. Len se forçou a sorrir para Sarah. Você pode nos deixar por um momento? A menina claramente não queria obedecer, mas obedeceu mesmo assim. A porta da oficina se fechou atrás dela, deixando Len e Ryan sozinhos. Sinto muito, disse Ryan imediatamente. Len desviou o olhar. Eu não pude salvá-la. A garota, ela já estava se afogando em seu próprio sangue quando ela estava morta antes mesmo de você chegar. Ryan moveu a cadeira de rodas para frente, colocando a mão no braço de Len. Para sua surpresa, ela não recuou imediatamente do contato físico. Baixinha, não é sua culpa. Ela empurrou a mão dele. Se eu tivesse chegado mais cedo, você teria morrido, disse Ryan. Quem te disse onde estávamos? Sua expressão passou de triste para envergonhada. Eu hackeei seu telefone. Depois que você desligou, tive que procurar você a pé. Ele deveria estar bravo com ela por isso, mas a NSA fez isso primeiro. Ryan olhou para o dispositivo e depois para Eugenie Henry. O gato parecia encantado por ver seu dono novamente, mas seu olhar havia retornado ao azul natural. Você terminou o dispositivo de transferência de consciência? Acho que sim, declarou Len com uma carranca. Mas desapareceu. O que foi? Ryan perguntou com uma carranca. As leituras de energia do seu gato. Eles foram embora. Ele é um gato normal agora. Len balançou a cabeça enquanto Eugenie Henry lhes mostrava sua bunda real. O que quer que tenha causado seus saltos de teletransporte antes parou. Uma entidade do mundo roxo possuiu Eugenie Henry como se fosse uma pelúcia e depois saiu do prédio. Por quê? Por que agiu dessa forma? Qual era o objetivo? Ryan não conseguia descobrir, mas descobriria com o tempo. Como estão as coisas na superfície? Len estremeceu instantaneamente. Claramente as coisas só mudaram para pior. Hiri, você realmente quer saber? Você acabou de acordar. Sim, eu quero.
Lane moveu-se lentamente em direção a um computador conectado aos servidores, digitou no teclado e mostrou-lhe a tela. Gotas cobriram a câmera que gravou a imagem, então Ryan presumiu que vinha de uma sonda marítima. Mas a qualidade foi suficiente para o mensageiro ver o desastre em toda a sua glória. Um desastre terrivelmente familiar. Nova Roma se transformou em uma zona de guerra, com as forças Augustigenomas e Dinamis guerreando abertamente nas ruas. Os helicópteros da segurança privada lançaram balas sobre gangsters superpoderosos, que retaliaram com bolas de fogo. As chamas consumiram edifícios, incluindo o QG de Il Migliore, que Vulcan e um esquadrão blindado bombardearam com mísseis. Uma horda de dinossauros ciberneticamente aprimorados logo emergiu da Torre Dinamis, enfrentando os atacantes em combate corpo a corpo. Eles lideraram o ataque. Viver foi preso a um prédio por inúmeras lanças e armas afiadas, enquanto Marte duelava com um colossal monstro vegetal sobre os telhados. Lágrimas espaciais se abriram ao redor do aspirante a centurião, chovendo espadas e lanças sobre a abominação vegetal. Mesmo assim, a criatura retaliou com trepadeiras grossas como caminhões e pólen capaz de derreter aço. Enquanto Viver se libertava, Marte saltou de um telhado para outro materializando o escudo sob seus pés para escapar dela. A faixa foi inundada por um maremoto e os cadáveres foram levados para uma costa artificial, apenas para se levantarem novamente para atacar as instalações da Dinamis. O próprio Netuno invadiu Cidade Ferrugem, tendo moldado uma quantidade astronômica de água na forma de uma lula colossal. Um laser vivo cortou um de seus tentáculos e logo foi acompanhado por Diabrura. Mas apesar de seus melhores esforços, o elemental líquido rapidamente se recompôs e continuou sua marcha mortal em direção ao Ferro Velho. A vila no topo do Monte Augusto havia se transformado numa cratera fumegante, sobre a qual duas luzes duelaram até a morte, um sol furioso e um relâmpago carmesim. A luta deles foi de longe a mais assustadora, ambos se movendo tão rápido que até a câmera teve problemas para segui-los. Poderosos raios e explosões de plasma caíram dos céus, devastando o distrito ao redor da montanha. A câmera forneceu uma visão panorâmica do desastre, chegando finalmente ao porto. Mortimer, Lanka e outros genomas dispararam à vontade contra uma forma invisível, o que quase deu dor de cabeça a Ryan simplesmente aparecendo na tela. Um horrível mascote sobrenatural com tentáculos giratórios no lugar de uma barba, grandes asas escuras e mãos palmadas. Uma mistura aterrorizante entre uma lula e um humano, usada por um genoma tolo, incapaz de controlar sua escuridão alimentada pelo domínio público. A abominação soltou um grito, cujas palavras distorcidas a mente enlouquecida de Ryan conseguiu entender. Thuluftagn. O guarda-roupa trouxe o traje do apocalipse. As coisas estavam tão ruins. É assim em toda a costa, admitiu Lane, enquanto afundava em sua própria cadeira. Não apenas Nova Roma. Sicília e Sardenha também. Foi o fim do último loop, tudo de novo. Destruir o meta apenas atrasou o inevitável. Enquanto os acontecimentos permanecessem no rumo atual, o Dinamis, o Carnaval e os Augusti estavam fadados a colidir com resultados desastrosos. Sua corrida perfeita ainda parecia tão distante. Sinto muito, baixinha, mas o Laboratório 66 ficará para a próxima vez. Sim, ela respondeu com uma carranca. Foi assim? Da vez anterior? Não é tão terrível, mas o resultado é o mesmo. Ada acabou de fornecer uma combinação maior. O computador soltou um bip. O que é? Uma ligação, disse Lane, franzindo a testa enquanto ela digitava no teclado. Vulcano. O coração de Ryan acelerou. Seria isso um raio de esperança no meio de outro final ruim? Abra o canal. A imagem na tela mudou da paisagem apocalíptica de Nova Roma para uma jovem sentada em uma cadeira. Mas não era Jasmine. Ryan, Lívia disse com alívio, quando seu rosto apareceu na tela. Graças a Deus, como não pude ver você, eu não tinha certeza. O rosto de Lane se transformou em uma carranca, enquanto Ryan aceitou com calma. Se eu estivesse morto, princesa, este presente horrível teria terminado abruptamente. É verdade, mas me preocupei que talvez você não tivesse me contado toda a verdade, Lívia respondeu com um sorriso triste, antes que ele se interrompesse completamente. Fortuna, ela é. Morto, Ryan admitiu, fazendo com que a expressão de Lívia se transformasse em profunda tristeza. Félix está vivo, mas profundamente abalado. Lívia ficou completamente silenciosa, sua expressão morta, seus olhos voltados para baixo. Eu previ isso, ela murmurou para si mesma, contendo as lágrimas, mas eu esperava que eu fosse minha tia. Fortuna morreu defendendo seu irmão de Plutão, e se ela conseguisse, sua falecida tia também teria matado Félix. Embora tenha sido direto, Ryan pensou que ela precisava ouvir a dura verdade agora. Seu pai deu a ordem e Plutão não pensou duas vezes antes de cumpri-la. Eu nunca quis isso, disse ela, juntando os dedos. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Até a expressão de Lane mudou para simpatia, mesmo que ela claramente não gostasse de Lívia, talvez porque ela simpatizasse com a situação da princesa da máfia. Ryan suspirou. Eu vou deixar tudo bem, disse ele, seu tom suavizando. Vou consertar tudo de novo. Lívia finalmente ergueu os olhos. Não há realmente outra maneira? Ela perguntou, seu tom quebrando. Ninguém vai se lembrar, ninguém além de você. Se ninguém mais se lembrar, isso acontecerá novamente. Ryan olhou para Lane, que balançou a cabeça. Ela adivinhou seus pensamentos e discordou da ideia. Lívia foi suficientemente esperta para perceber seu desconforto. Você tem um plano para resolver esse problema, ela adivinhou. Não podemos te contar, disse Lane antes que Ryan pudesse abrir a boca. Sinto muito, mas não. Você é uma mergulhadora, correto? Lane Sabino.
Lívia recuperou a compostura enquanto se concentrava em Baixinha, fazendo uma cara de pôquer. Talvez ela tenha começado a usar seu poder para observar e prever o gênio. Você sabe tudo. Sim, admitiu Len. E eu era contra ele te contar. Eu entendo porque você desconfia de mim, especialmente depois do que minha tia fez. Os dedos de Lívia se agitaram, a jovem incapaz de esconder a vergonha. Mas eu juro, nunca quis que isso acontecesse. Fiz tudo o que pude para impedir. Len não ficou muito impressionado. Mas você não poderia. Não, eu não poderia. Lívia fechou os olhos e mordeu os lábios. O pequeno gesto lembrou muito a Ryan de Len. Meu pai, ele costuma me ouvir, mas não sobre isso. Nenhum argumento em qualquer possibilidade que eu tenha visto poderia levá-la a reconsiderar. Seu ódio por Argraves é muito profundo. Onde você está? Len perguntou com uma carranca. Como podemos ter certeza de que os outros não estão ouvindo? Estou num lugar seguro fora de Nova Roma ao lado de Narcínia. É uma linha privada, garanto-lhe. A linha privada de Vulcan, e ela está ocupada demais para ouvir. Lívia pigarreou. É precisamente porque ela está muito ocupada que eu ligo para você agora. Como você sabia? Como você sabia que Ryan estava aqui? Len continuou. Você disse que seu poder não funcionou com ele. Isso não acontece, mas ainda posso ver os resultados de suas ações depois. Procurei uma possibilidade de conversar com Félix e sempre envolvia usar essa linha. Eu nem sei onde você está. Ryan limpou a garganta. Baixinha, acho que é o suficiente. Não vamos a lugar nenhum com isso. Mas Len não quis ouvir nada sobre isso. Ela disse que poderia convencer o pai a não fazer coisas estúpidas. Ela não podia. E se ela nos contar ao Augustus? Riri, ela é uma bomba. Eu estava errado, tudo bem. O desabafo de Lívia surpreendeu a todos. Eu estava errada, disse a princesa Augusti, sua expressão se transformando em uma mistura de remorso, tristeza e decepção. Eu queria pensar, papai. Eu queria que papai não fosse capaz de tal destruição. Mas eu estava errado. Até Narcínia. Você não deveria ter confiado em Augustus, disse Len. Estava escrito nas paredes. Você não confiava em seus próprios pais? Lívia perguntou amargamente. Quando seus pais lhe contaram alguma coisa, você desconfiou de tudo o que eles disseram. Len se encolheu como se tivesse levado um tapa. Essa observação atingiu muito perto de casa. Olha, Lívia soltou um suspiro longo e pesado. Se houver alguma chance de corrigir esses erros, quero ajudar de todas as maneiras que puder. Minha família causou muita dor e agora cabe a você compensá-la. Agora entendo o fardo que pesa sobre seus ombros, Ryan. Eu não sou cego. Eu posso ver suas feridas. Depois do que você sacrificou para ajudar a mim e ao Félix, quero retribuir o favor. Eu te contei por telefone. Você não ajudou um ingrato. Então você finalmente acredita em mim? Sobre como não éramos inimigos. Ryan perguntou, Lívia respondendo com um aceno de cabeça. Demorou um pouco. Eu sei que talvez seja tarde demais, mas eu só estava com medo, tudo bem. Lívia olhou para o mensageiro. Eu estava com medo de você. Você é assustador, Ryan. Você sabe muito, mas pode apagar tudo o que fazemos à vontade. Você já fez isso inúmeras vezes. Nenhum dos meus poderes funciona em você. Eles funcionam no pai, mas não em você. Quando você coloca dessa maneira, Ryan não disse nada, voltando-se para um Len silencioso. O mensageiro poderia ter forçado a questão, mas Baixinha esteve ao seu lado nos bons e maus momentos. Se ela não confiava o suficiente em Lívia para envolvê-la em seu esquema, então ele teria que respeitar seu desejo, mesmo que ele não gostasse. No final, o dilema de Len foi o mesmo de Ryan quando ele confidenciou a Jasmine durante o ciclo anterior. Correr o risco de se abrir, arriscar traição e decepção por um futuro incerto. Ousar dizer algo e nunca voltar atrás. Nós somos. Len hesitou, mas finalmente falou. Estamos tentando desenvolver um sistema capaz de enviar a consciência de alguém de volta no tempo. Verdadeiramente? Um raio de esperança apareceu no rosto de Lívia. Como posso ajudar? Posso ajudar? Eu criei um mapa de memória de mim mesmo, admitiu Len. Isso transmitirá minhas memórias ao meu eu anterior. Mas meu sistema. Não posso enviar mais de uma pessoa de volta no tempo. Pelo menos ainda não. Eu nem tenho certeza se vai funcionar. Modifiquei uma das minhas armaduras com base no design de Ryan, mas não há backup. Não há como ter certeza de que funcionará. Você tem disse Lívia imediatamente, ansiosa pela ideia de contribuir. Sua culpa a consumiu como uma ferida purulenta. Posso não reter minhas memórias, mas mantenho um diário detalhado. Eu poderia salvar informações e transmiti-las a Ryan na próxima iteração. Eu poderia registrar o projeto da sua máquina. Não, protestou Len, ainda desconfiado demais da princesa Augusti para desistir de algo tão valioso. Não a máquina. Nunca a máquina. O mapa da memória então propôs Lívia com calma. O coração de Ryan acelerou. Você poderia gravar isso? São todos dados, não é? Linhas de código? Len respondeu à pergunta de Lívia com um aceno cauteloso. Então posso tirar uma foto. Se a transferência falhar, você terá um backup. O gênio então se virou para o mensageiro, olhando nos olhos. Seria muito menos arriscado do que fornecer os projetos, já que o mapa cerebral era uma enorme massa de dados incompreensíveis sem a máquina original ou a tecnologia do próprio Len, mas significava que Lívia poderia manter as memórias de Baixinha como reféns. Riri? Após um breve momento, Ryan respondeu com um aceno de cabeça. Na melhor das hipóteses, não lhes custaria nada, e na pior das hipóteses, poderia fazer toda a diferença. Ele queria confiar em Lívia. O mensageiro queria pensar que, pela primeira vez, poderia contar com alguém do outro lado do tempo, que ele não estaria sozinho quando recomeçasse. Obrigado. Vocês dois. Lívia fez uma reverência profunda e formal. Eu juro, não vou decepcioná-lo. Quando você voltará no tempo? Suponho que isso acontecerá assim que eu enviar a consciência de Baixinha para trás.
Ryan perguntou olhando para seu amigo. Sim, Len respondeu com um aceno de cabeça. Meu sistema deve causar um encerramento antecipado conforme a mensagem for enviada. Uma maneira educada de dizer que isso mataria Ryan. Lívia pigarreou, tentando encontrar as palavras. É possível falar com Félix antes? Vou vincular seu feed à TV dele, disse Len. E enviarei um mapa de memória para você também. Obrigada, disse Lívia com um sorriso triste. Obrigado. Len interrompeu a conversa, a tela ficando preta. Você não gosta disso, disse Ryan. Não, Riri. Não, eu não. Se der errado, ela terá minha vida nas mãos. Se eu falhar, eu serei seu refém e ela poderá me usar contra você. Você entende isso, Riri? Eu faço. Ele estreitou as sobrancelhas. Mas por que você contou a ela, se não confia nela? Porque eu confio em você, Riri, respondeu Len. E eu também tive medo de você uma vez. Mas eu estava errado. Obrigado, baixinha. Droga, ele tinha areia nos olhos. Se o mundo for justo, você se lembrará destas palavras. Não é, ela disse, desviando o olhar. Mas, espero estar errado. O mensageiro olhou para seu gato, que agora descansava no servidor. Dizia que tudo dependia de nós agora, disse Ryan. Ajudou, mas agora tudo depende de nós. Eu não entendo. Eugene Henry. Ele dizia que tinha que acabar e que o resto dependia de mim agora. Agora, Ryan viu isso claramente. A entidade enviou mensagens da Shonan Noradil para encorajar o mensageiro enquanto ele considerava desistir, fez com que ele se encontrasse com Lívia no início da corrida e sutilmente forneceu ajuda além. Posicionar Fortuna para que ela salvasse a vida de Ryan e indiretamente convencesse Lívia a ajudar. Isso desencadeou os acontecimentos para que esta mesma reunião pudesse acontecer. Isso significaria que Fortuna foi enviada intencionalmente para a morte, apontou Len cético. Deveríamos confiar em algo que usa a vida humana de forma tão descuidada? Eu só quero ver o melhor nas pessoas. Até horrores interdimensionais sem preconceito. Len não estava convencido. Às vezes não há uma parte boa. Algumas pessoas estão podres até a medula. Sim, conheci grande Adão Gordo, Ryan respondeu encolhendo os ombros. Mas ainda quero ver o melhor. Procure as estrelas no céu noturno. Capítulo 70. Te peguei. Às vezes, Ryan se perguntava se o destino existia. Ele tinha visto isso em muitos loops. Embora não se repetissem exatamente, os eventos muitas vezes ecoavam uns aos outros, mesmo depois que ele interferia. Embora as circunstâncias fossem totalmente diferentes, esse ciclo terminaria de forma semelhante ao anterior, com Nova Roma em chamas, Ryan preso em uma armadura mecânica e um gênio tentando transferir sua consciência através do tempo. Fazia sentido. Ryan era apenas uma pessoa no final das contas, uma pedra atirada em um rio. Até que ele dominasse um ciclo suficiente para maximizar seu impacto e tirá-lo dos trilhos, a sequência de eventos foi tentada a se reafirmar. O mensageiro literalmente lutou contra todo o universo e contra a regra da causalidade. Mas mesmo que isso lhe custasse muitas coisas, Ryan sempre prevaleceu no final. Ele nunca desistiu da esperança de que as coisas seriam diferentes, pois cada volta era um pouco melhor que a anterior. Sua vida era um processo, cada iteração otimizando a execução final. E se o mensageiro conseguisse transportar mais pessoas através do tempo, ele poderia fazer mais do que apenas jogar pedras no rio. Ele poderia tirá-lo do curso com um deslizamento de terra. Vou precisar que você ative seu poder quando eu pedir, disse Len, enquanto colocava o capacete da armadura modificada no rosto de Ryan e conectava o mensageiro ao seu maquinário. Pelo que percebi, o fluxo violeta deve aumentar, atingir a massa crítica antes de você se aproximar da marca de 10 segundos. Bom, prefiro evitar fazer um novo ponto de salvamento. Ryan olhou pelas lentes do capacete, embora nenhum dado sobre eles tenha aparecido. Ao contrário da armadura de Jasmine, o design de Len era mais rudimentar e experimental. Serviria como ponto de apoio para seu poder, mas o computador dela executaria os cálculos reais. Então, como deveria ser? Vou enviar o mapa de memória para o meu eu anterior. Len sentou-se atrás do computador. Minhas memórias atuais deveriam substituir as antigas. Esperançosamente. Talvez. Vai funcionar, disse Ryan. Tanto para o bem dela quanto para o dele. Tem que ser. Está tudo pronto para que funcione. Não podemos ter certeza. Len balançou a cabeça. Eu espero que funcione, Riri. Mas não posso prometer nada. A porta da oficina se abriu, interrompendo a discussão. Um Félix enfaixado entrou na sala, seu olhar mudando de Len para Ryan. O mensageiro percebeu a descrença em seus olhos e depois a aceitação silenciosa. Ele estava parado atrás da porta há um tempo. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está ouvindo? Len perguntou com uma carranca preocupada. Tempo suficiente, Félix respondeu enquanto se sentava em uma bancada na frente de Ryan. Bela armadura, mas prefiro terno de cachemira. Um dia, farei uma armadura elétrica de cachemira, brincou Ryan. Acho que você tem todo o tempo necessário do mundo. Quando pode voltar atrás? Félix fez uma breve pausa, seus olhos focados em seu ex-companheiro de equipe. Viagem no tempo. É uma loucura, mas explica muitas coisas. Há quanto tempo você está nisso? Quão longe você pode ir? Honestamente, não sei quantos anos tenho, admitiu Ryan, antes de relembrar um de seus primeiros encontros com Plutão. Entre 500 e 1000 mais ou menos. Quanto até onde posso avançar o relógio? Pouco antes da minha chegada a Nova Roma. Você está nisso há quase um milênio. Félix balançou a cabeça, incrédulo. Isso é louco. Será que Lívia te contou? Len perguntou com uma carranca. Não, mas eu estava começando a me perguntar. Quando você elimina o impossível, o que resta deve ser a verdade, não importa quão improvável seja. Félix balançou a cabeça. Fiquei muito tempo perto do guarda-roupa. Você fez as pazes com Lívia? Ryan perguntou. Foi uma das esperanças que ele estabeleceu para si mesmo durante sua volta, e provavelmente levaria à sua corrida perfeita. Eu não iria tão longe, mas acho que ela entende porque fui embora agora.
Foi necessária uma guerra, mas sua fé em seu pai finalmente foi abalada. Ainda é muito pouco, é tarde demais. Félix cerrou os punhos. Você pode salvar minha irmã? Sim, disse Ryan. Eu vou. Obrigado. O herói soltou um suspiro de alívio, mas seu rosto permaneceu cheio de preocupação. Você não pode me trazer para o passeio também? Você precisará de ajuda. Não, desculpe, disse Ryan. A máquina só poderia hospedar um mapa cerebral. Acredite em mim, eu faria se pudesse. Nós estamos, Len pigarreou. Nem temos certeza se conseguirei sobreviver. Félix aceitou bem, considerando todas as coisas. Ou mais provavelmente, tudo que ele passou ultimamente entorpeceu sua reação emocional. Eu vejo. E quando você voltar, todos nós morreremos. Você vai esquecer, Ryan o tranquilizou. Como amnésia. Amnésia. Suponho que essa seja uma maneira de ver isso. Fez. Os olhos de gatinho átomo semi-cerraram-se para Ryan. Você me fudeu antes? Não, Ryan respondeu, para a grande descrença de seu gatinho. De todas as coisas, era com isso que ele se preocupava? Eu tenho uma lista inteira de foda-se, casar, matar, para cumprir antes da minha corrida perfeita. Casey com Jamie, Casey com Yuki, foda-se o Vamp, mate PSY. Len revirou os olhos, enquanto o gato átomo cruzou os braços. Não sei porque nem estou surpreso, disse ele, antes de ficar em silêncio. Claramente, ele tinha muito que processar. Gatinho? Eu não entendi o quanto ela me amava, disse Félix, olhando para o chão. Fortuna. Achei que ela escolheria nossos pais em vez de mim, mas estava errado. Eu estava errado sobre ela e sobre Lívia também. Ainda há esperança para eles. Eu nunca gostei da minha irmã, Ryan. Eu vejo isso agora. Meus próprios pais assinaram minha sentença de morte, mas Fortuna. Ela me escolheu em vez deles. Quando ela estava de costas contra a parede, ela fez a coisa certa. Nem Ryan nem Len disseram nada. Ambos entenderam que o herói falava com o coração e precisava tirar uma verdade do peito. E quando você voltar no tempo, Ryan, vou esquecer isso. Ficarei com raiva e amargo com ela, tudo de novo. A morte dela não significará nada. Não, porque vou me lembrar, Ryan tranquilizou Félix. Sua opinião sobre Garota de Sorte não tinha sido das melhores, mas depois de ver seu sacrifício, melhorou muito. Ela conseguiria passar por sua corrida perfeita de um jeito ou de outro. Posso pedir um favor, rapidinha? Certifique-se de que eu, gato átomo, recuperou o fôlego. Certifique-se de que eu entenda isso quando você terminar e sem que ela morra. Eu acho que nunca vou fazer as pazes com Fortuna, se você não interferir. Não se preocupe, vou encontrar um jeito. Muito provavelmente, ele sequestraria os dois e os levaria para a terapia familiar, mesmo que ele tivesse que transformar um deles em picles. Obrigado. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Félix. Eu me diverti trabalhando com você, Ryan. Você é um bom amigo. Droga, baixinha, você deveria iniciar o processo antes que eu morra de diabetes. Ryan desviou o olhar de Félix enquanto seu amigo gênio digitava em seu teclado. Nunca tivemos tempo de fazer uma montagem de treinamento com o panda. Sim, vou levar esse arrependimento para o túmulo, refletiu Félix. Teria sido divertido. Um terrível alarme ecoou pela base subaquática, interrompendo o momento feliz. Ryan virou a cabeça para Len, seu capacete pesado movendo-se lentamente com seu crânio. Uma imagem do abismo lá fora apareceu na tela do seu computador, ao lado da forma de um enorme submarino. Os projetores da base de Len lançam luz em seu casco e o logotipo é pintado em seu casco de aço. Dinamis. O computador apitou quando alguém tentou estabelecer contato. Len respondeu cautelosamente com uma carranca, um novo vídeo se formando na tela. Uma caveira macabra e brilhante olhou para os genomas na oficina. Então você sobreviveu, gato átomo. Não houve alívio na voz de Alphonse Manada, apenas uma pitada de curiosidade. Eu queria saber para onde você fugiu. Cair? Félix disse enquanto descia da bancada e se aproximava do computador de Len. Qual o significado disso? Você não está em Nova Roma? Eu estava, mas estamos transferindo nossa sede e laboratórios para fora da cidade. Augustus destruiu nossas instalações anteriores. O CEO da Dinamis olhou para Len. E vamos buscar a senhorita Sabino no caminho. Len se arrepiou de pavor para a grande frustração de Ryan. E você, Nagasaki? Ele provocou o ciborgue nuclear. É você dentro dessa armadura, save rápido? Fallout respondeu com uma zombaria. Bom, você também vem. Vou lhe dar 10 minutos para sair deste buraco subaquático e se juntar a nós a bordo do nosso submarino. Estamos com um cronograma apertado e Vulcano poderá nos perseguir em breve. Não, Len protestou balançando a cabeça. Recusamos educadamente o seu pedido, disse Ryan. Não nos obrigue a erguer um novo muro de Berlim. Eu não acho que você entende. Alphonse focou em Len, seu olhar brilhante sem emoção. Precisamos dela, viva ou morta. Se você não se render agora, inundaremos todo este complexo e colheremos o material genético do cadáver. O rosto de baixinha perdeu toda a cor. Há crianças lá dentro. Nós ajudamos você contra o meta, ressaltou Ryan, decidindo adicionar este homem à sua lista de mortes. Você tem uma visão estranha de parcerias de longo prazo. Eu sabia de suas negociações com Lívia Augusti. Save rápido. Você nos traiu primeiro. Alphonse grunhiu, ignorando o comentário de Len. Não importa. Se você quiser poupar vidas, junte-se a nós. Félix não escondeu sua fúria e decepção. Achei que você fosse um dos bons. Eu sou. Augusto nunca será o rosto da Europa enquanto eu viver. Tudo o que faço é garantir que ele e sua espécie distorcida não ganhem. Como você está diferente? Félix rosnou com raiva. Você ouviu Argraves. Augusto assassinou toda uma comunidade pacífica para pôr as mãos na minha irmã Narcínia. E agora você ameaça a vida de crianças para colocar um gênio sob seu jugo. A diferença é que faço isso para salvar vidas humanas, não para destruí-las. Você consegue imaginar quantas pessoas Augusto matou? Quantos mais ele matará, agora que soltou todos os freios que tinha? Alphonse se virou para olhar para Len.
Quanto mais rápido acabarmos com esta guerra, menos pessoas morrerão. Se ela vier conosco, estaremos um passo mais perto da vitória. Por que eu? Len perguntou, sua voz embargada. O que eu fiz com você? Isso é sobre a fábrica? Qual é o sentido de contar a você agora? Alphonse respondeu rispidamente, mas esclareceu seus motivos. Você é a chave para refinar nosso processamento de elixir, Sabino. Produzir essas poções em massa, para que não sejam mais uma ferramenta de opressão de poucos. Você quer fazer de todos um genoma, Ryan percebeu. Sim. Augusto e senhores da guerra, como eles são capazes de exercer muita influência porque concentram os genomas em suas organizações. Mas se todos são poderosos, então ninguém o é. Você não entende? A única maneira de quebrar essas ditaduras superpoderosas é democratizar os elixires. E Sabino é a chave para a realização desse sonho. Ele era um vermelho em mais de um aspecto. Uma vergonha, se ele não quisesse abri-la, Fallout e Baixinha provavelmente teriam se dado perfeitamente. Por que você mantém corrente sanguínea em seus laboratórios? Ryan perguntou, Len irritado com sua franqueza. Fallout os ignorou, negando-lhes até mesmo informações para o próximo loop. Estou cansado dessa bobagem. O que será? Morto ou vivo? Len olhou para Ryan e a resposta dela veio rapidamente. Melhor morto do que corpo, disse o gênio, cortando abruptamente a comunicação. Alphonse imediatamente respondeu a esse ato de desafio com um bombardeio, todo o complexo submarino tremendo quando os projéteis atingiram o habitat. Agora Riri, Len ordenou enquanto ela iniciava seu programa. Ryan imediatamente congelou o tempo, partículas de fluxo violeta flutuando para fora de seu traje. À medida que aumentavam em número, o mensageiro reservou um momento para observar a cena ao seu redor uma última vez. Água rompendo o teto graças aos torpedos do Dinamis. Len, olhando para a tela com pavor e esperança. E Félix, que esperou o fim com serena dignidade. Não foi o final que Ryan esperava e ele jurou que não aconteceria novamente. Partículas violetas engoliram o mundo ao seu redor e esse ciclo chegou ao fim. Era 8 de maio de 2020 em Nova Roma. Não pela primeira vez e nem pela última. Pelo menos ele podia sentir as pernas novamente. Em vez de dirigir direto para a cidade, Ryan estacionou o carro nas proximidades e esperou. A música saiu do Shononoradio, em vez de uma mensagem de uma linha do tempo apagada. Assim como Eugene Henry, qualquer força que tenha influenciado o dispositivo durante o ciclo anterior parou de fazê-lo. Tudo dependia de Ryan agora. O mensageiro não disse uma palavra, não se moveu um centímetro. O pavor tomou conta de seu corpo, enquanto ele esperava desesperadamente por um sinal de Len. Qualquer sinal de que ela havia conseguido. Qualquer sinal de que a perda de Jasmine e todos os sacrifícios que se seguiram tivessem significado alguma coisa. Ryan nunca acreditou em nenhum deus, mas agora estava extremamente tentado a orar. A música do Shononoradio parou abruptamente e a voz dela saiu. Riri. O coração de Ryan acelerou quando uma onda de intenso alívio tomou conta dele. Baixinha? Ele perguntou, seus dedos remexendo no volante. Você se lembra? Seguiu-se um breve silêncio e então chegou o momento da verdade. As duas palavras que Ryan esperava ouvir um dia, desde que ganhou seu poder. Eu faço. Funcionou. 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 Depois de tantas provações, tantos começos falsos, tanta solidão e dor, a paciência de Ryan finalmente valeu a pena. Ele passou inúmeras voltas pesquisando seu poder e acumulando o conhecimento necessário, e muitos mais reunindo as ferramentas necessárias para realizá-lo. Essa missão precisava de contribuições de Len, de Jasmine e de tantos outros, mas finalmente chegou ao seu estágio final. Desta vez foi diferente. As coisas mudaram e nunca mais seriam as mesmas. Não havia uma palavra em nenhuma linguagem humana para descrever a alegria de Ryan. Uma maldição de séculos foi finalmente quebrada e ele não estaria mais sozinho antes da eternidade. Riri, Len disse com uma tosse, e ele pôde sentir algo errado em seu tom. Você deve ir para o orfanato. Agora. Agora mesmo? Ryan piscou, seu alívio dominado pela preocupação. Mas Canibal vai matar. Você deve vir rápido. Len o interrompeu, sua tosse piorando. Há pouco tempo. O procedimento. Há um problema, e estou me sentindo. Não estou me sentindo bem. Esqueça Canibal, eu preciso da sua ajuda agora. Ou tudo será em vão. Baixinha, o que você quer dizer? Silêncio. Ela havia cortado a comunicação. Baixinha. Ryan pisou no acelerador e dirigiu imediatamente para a cidade Ferrugem. Embora a ideia de deixar Canibal escapar impune de um assassinato irritasse o mensageiro, mesmo que não fosse permanente, ele desligou sua consciência. Len precisava dele. Pedi ajuda. E ela se lembrou. Funcionou, Ryan murmurou para si mesmo, enquanto dirigia para o norte. Ele não conseguia acreditar. Funcionou. A ideia de Len funcionou. Talvez tenha acarretado custos para a saúde ou efeitos colaterais, mas funcionou. Ele ficou tão feliz, tão esperançoso, que jogou dinheiro na segurança privada para que o deixassem passar pela fronteira de Cidade Ferrugem. Não importava se a transferência de consciência tivesse efeitos colaterais. O fato de funcionar significava que poderia ser aperfeiçoado. O futuro era brilhante e esperançoso. O telefone de Ryan tocou quando ele avistou o orfanato. Seu celular não reconheceu o número, mas o mensageiro sim. Lívia. Ela manteve sua palavra, mas Ryan ainda não respondeu. Len estava esperando por ele na frente das portas do orfanato, sozinho. Ela usava seu macacão e carregava seu rifle de água, os olhos taciturnos e o rosto pálido. O mais preocupante é que sangue escorria de seu nariz. Baixinha. Ryan estacionou às pressas seu Plymouth Fury, saiu do carro e imediatamente correu para o lado do amigo. Baixinha, você está bem? Seu melhor amigo olhou para ele sem dizer uma palavra, claramente doente. A transferência danificou seu cérebro. Baixinha, estou aqui, disse Ryan, aproximando-se dela. Vai ficar tudo bem, Ela atirou nele. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria se esquivado.
Se fosse qualquer um que não fosse Len, o mensageiro teria congelado o tempo e saído do caminho. Mas a mente dele simplesmente não conseguia imaginar Baixinha erguendo a arma para ele e puxando o gatilho. Ryan congelou no lugar por uma fração de segundo, e foi o suficiente. Antes que ele soubesse o que aconteceu, uma esfera de água se formou ao redor do mensageiro e imediatamente o absorveu. Uma pressão intensa conteve seu corpo e o líquido invadiu sua máscara. Por quê? Ryan prendeu a respiração, totalmente chocado, enquanto seu amigo o observava do outro lado da prisão aquática. E ao olhar nos olhos frios e sem alma dela, ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. Len voltou no tempo, tudo bem, mas outra pessoa pegou carona. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.